Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Harry Potter, Professor de Runas, capítulo 41. Às 19 horas, Hermione entrou na sala do professor Up na hora certa, como vinha fazendo nos últimos 2 meses. Desta vez, porém, ela se sentiu um pouco nervosa. Félix olhou para cima e sorriu ao ver que nossa bruxinha parecia um pouco contida. Sente-se primeiro, pensei que você estaria ausente neste fim de semana. Afinal, você esteve aqui a maior parte da semana. Hermione reuniu coragem e disse, professor, sinto muito por segui-lo, porque conseguimos uma pista sobre a Câmara Secreta e aconteceu de encontrá-lo na Floresta Proibida. Félix ficou um tanto surpreso, então me tornei alvo de suspeitas. Não, professor, você é muito bom. Nós éramos muito sensíveis. Hermione apressou-se em explicar. No ano letivo anterior, encontramos um professor que é um bruxo das trevas e tentou roubar uma pedra mágica escondida da escola. Oh, com uma experiência como essa, não é de admirar que vocês sejam paranoicos. Ainda assim, eu os aconselharia que, embora talvez suas intenções sejam boas, vocês devem agir dentro de suas possibilidades. E muitos perigos não variam com base no fato de alguém ser desprezível ou nobre. Hermione assentiu com bom humor. Eles passaram as próximas 5 horas pensando na sala de pensamento, com Félix ensinando-lhe 3 runas mágicas. Desta vez eles compararam notas repetidas vezes, sem ficarem muito exaustos ou aprendendo muito. Hermione ainda teve energia extra para continuar praticando por mais 10 minutos quando voltou à realidade, e ela mal conseguia esboçar aquelas 3 runas mágicas. Muito brilhante. Félix não pôde deixar de bater palmas em elogios. Se ele estivesse em uma posição semelhante, não teria sido capaz de superá-la sem seu dedo de ouro. Mas ele também notou uma falha nessa jovem bruxa. A magia que ela dominava sempre parecia ter um poder modesto, não oscilando muito em termos de altos e baixos, o que é bom até certo ponto. O lançamento de feitiços é estável e, uma vez aprendido, é difícil falhar. Mas em alguns pontos também há uma desvantagem, pois é menos provável que ela exploda e seja capaz de amplificar o poder de um feitiço com suas emoções poderosas. Seria justo dizer que ela é mais adequada para ser uma estudiosa de magia, estudando e aprendendo magia, do que uma maga conjuradora como Auror. Félix pensou que talvez, quando ela se formasse, ele pudesse convidá-la para se tornar sua assistente de pesquisa ou, como sócia. Ele não poderia ser culpado por pensar tanto, é porque havia poucos candidatos qualificados disponíveis como substitutos. E é por isso que ele está tão insatisfeito com Hogwarts e com o mundo bruxo em geral. Os métodos de treinamento são muito desleixados. Quantos bruxos se formar e ainda estudar magia incansavelmente? Pelo contrário, não faltavam tais bruxos no mercado negro, mas a questão é, ele se atreveria a contratar tal pessoa? Se eu pudesse dominar o mundo bruxo, um pensamento veio à sua mente, mas é rapidamente descartado, esse não é o caminho dele. É cedo. Vocês poderiam voltar mais cedo ou querem assistir a um filme juntos? Félix perguntou à jovem bruxa enquanto olhava para a hora, pouco depois das 9. Hermione alisou o cabelo. Oh, professor Up? Ela gaguejou. Eu acho. Estou bastante curiosa sobre uma certa poção e gostaria de algum tipo de conhecimento prévio. Poção? Sim, você sabe, aprendemos sobre antídotos e poções básicas na aula de poções, mas li no livro sobre algumas poções, algumas das mais avançadas, que possuem efeitos muito mágicos. De fato, Félix pensou sobre isso, não é grande coisa. Poção, vamos ver. Ele acenou com a varinha e colou o anel no dedo indicador esquerdo, e 6 frascos da espessura de um dedo apareceram na sua frente. O campo das poções é realmente complexo e mágico, e embora eu tenha feito a aula avançada do professor Snape, devo dizer que ainda estou longe de ser capaz de dominar o campo das poções como um todo. Hermione está um tanto surpresa que o professor Up tenha tanta estima por Snape. Primeiro, elixir do cérebro de Barufio. Félix deixou o primeiro frasco à sua esquerda voar para Hermione. Ele pode aumentar significativamente o poder cerebral da pessoa que o toma e acelerar sua eficiência de aprendizado. De certa forma, um pouco semelhante à sala de pensamento. Hermione olhou para o frasco à sua frente, cheio de um líquido azul claro, girado suavemente com flashes fluorescentes brilhantes. Muitos bruxos ficaram tão viciados na poção que não conseguem se conter e perderam completamente a capacidade de pensar por causa do uso indevido do elixir do cérebro de Barufio. Vendo a mão estendida de Hermione tremer por um momento, ele acrescentou, mas ainda não há problema em pegá-lo de vez em quando. Segundo, a poção de proteção contra fogo. Um pequeno frasco de líquido roxo voa na frente dela, embora o nome não seja notável, é eficaz contra fogo mágico. Hermione de repente se lembrou da pergunta que o professor Snape havia feito durante a missão do primeiro ano. Era uma questão de raciocínio lógico, e uma das poções funcionava como uma forma de passar por chamas mágicas. Terceiro, Félix Felicis. Um frasco voou até ela contendo a menor quantidade de poção, apenas 1/3 dela, talvez 2 ou 3 mililitros. Mas é o mais bonito. Parecia um líquido de ouro derretido que saltava como um peixe nadando ao menor movimento, o fluido borbulhando. Também conhecido como líquido da sorte, permite que quem o toma faça com que tudo corra bem como num passe de mágica. Mas o uso indevido leva à vertigem, à imprudência e à arrogância. Deve ser muito complicado de preparar, certo? Hermione perguntou. Extremamente complicado, leva pelo menos 6 meses e um passo errado e pode virar um pote de veneno. Félix disse bastante emocionado. Quarta, a poção Wolfsbane. Ela evita que os lobisomens percam a cabeça após uma transformação na lua cheia, mas é claro, é inútil para mim, apenas usada como uma coleção. Quinto, poção polissuco. Ao ouvir isso, o ânimo de Hermione melhorou e ela olhou fixamente para o frasco que voou na frente dela.
Parece que você também ouviu falar dessa poção? Hermione sussurrou. Professor Snape mencionou isso na aula. Permite que a pessoa que o pega assuma a forma de outra pessoa. Sim, também é uma poção bastante complexa que leva um mês para ser preparada. Uma dose padrão funciona por cerca de 10 minutos a 12 horas, dependendo da qualidade da poção. Que tal este? Meu? Provavelmente o suficiente para transformar uma pessoa por meia hora. Hermione parecia um pouco desapontada. Parecia que ainda era preciso prepará-lo por conta própria, e a questão voltou à estaca zero. Como eles conseguiriam o selo de aprovação do professor e a receita? A explicação de Félix continuou enquanto ele agitava sua varinha e lançava o último frasco voando na frente dela. O sexto, êxtase, também conhecida como poção do amor. Uma vez tomada, a pessoa se apaixonará perdidamente pela pessoa que lhe der a poção. Hermione não pôde deixar de abrir bem a boca. Você perceberá que ela é usada de forma semelhante à poção polissuco. O polissuco é adicionado ao cabelo ou tecido corporal de outra pessoa, transformando-a na outra pessoa. O êxtase, por outro lado, é adicionar o próprio cabelo ou tecido do corpo e dar para beber a outra pessoa, fazendo com que ela se apaixone por eles. A jovem bruxa disse indignada. Esta poção é uma abominação. Félix encolheu os ombros. Na verdade, isso só lhe dará um amor falso, como se fosse uma bolha de sabão, como seu odor, que por acaso é o cheiro favorito do seu coração. Félix acenou com a varinha e a rolha do frasco saiu com um grande estrondo. Você pode experimentar o cheiro, não se preocupe. É a forma mais pura do líquido original e não é muito perigoso, pelo menos não para sua sanidade. Hermione se inclinou e cheirou suavemente cheira-livros, sol e sua casa no mundo trouxa. Capítulo 42 Quadribol e o segundo ataque. A semana seguinte passou rapidamente e todos ficaram ocupados. Félix teve que se concentrar mais no quinto e no sétimo ano, que é, afinal, uma série onde o futuro de um jovem bruxo está em jogo. Claro, ele também esperava sinceramente que mais pessoas se dedicassem ao estudo das runas, não à tradução antiquada, mas algo parecido com o seu campo de estudo. Ele também teve que cuidar da armadilha do diabinho, bem como cortar galhos de salgueiro com uma infusão mágica que faria ou quebraria seu primeiro artefato mágico. E havia também as técnicas de matança instantânea, que não podiam ser abandonadas. Muitos livros proibidos na biblioteca ainda estavam esperando que ele os separasse e lesse. Todos os outros estavam ocupados também. Harry estava ocupado com o treinamento de quadribol. Todo o time de quadribol da Grifinória ficou ansioso quando a primeira partida se aproximava. Eles usaram o tempo da noite para praticar horas extras todos os dias depois da aula. Hermione teve que encontrar algum professor para conseguir uma placa sobre sua prática diária de runas e procurar informações sobre o monstro da Câmara Secreta. Ela conseguiu a assinatura do professor Lockhart sem problemas. Com palavras de orgulho um pouco exageradas, Lockhart assinou seu grande nome sem sequer ler o conteúdo da nota. Isso foi muito espirituoso da sua parte quando você pegou aquele último gol com a peneira. Hermione corou um pouco ao pensar no que ela havia dito. Mas felizmente o projeto de preparar uma poção polissuco ocorreu sem problemas. Levará cerca de um mês para prepará-lo. No Natal ou próximo a ele, Hermione disse alegremente. Harry e Rony agacharam-se tristemente no chão do banheiro, que estava um pouco desagradável. O resto do dia passou sem que um novo ataque ocorresse na escola, ou um monstro desconhecido aparecesse e transformasse os jovens bruxos em pedra. As jovens bruxas também perderam o interesse pelas lendas e segredos de 1000 anos atrás e até suspeitaram que o último incidente foi uma brincadeira de mau gosto, sendo a vítima o gato de Filch, o cúmplice do mais desagradável guardião do castelo. Um jovem bruxo já jurou ter visto uma sombra sorrateira vagando pelo segundo andar antes do incidente, segurando um pedaço de bolo que havia sido enriquecido com uma poção petrificante. Tais rumores se espalharam mais rápido que a verdade. Então dentro de uma semana todos estavam falando sobre que poção petrificante poderia alcançar um efeito semelhante, deixando Dumbledore sem saber o que fazer, esperando que a mandrágora amadurecesse para configurar um antídoto. Mas os professores de Hogwarts sabiam qual era a verdade e passaram a semana vasculhando todo o castelo, mas em vão. Então eles só poderiam ordenar que o monitor-chefe e a monitora-chefe assumissem a tarefa de espalhar a propaganda. Percy então deu o exemplo de seu próprio irmão vagando pelo banheiro feminino abandonado durante uma assembleia da Grifinória para ilustrar a natureza irracional e perigosa de tal comportamento. A cena foi tão acalorada que Ron quase brigou com o irmão. Seu homem descaradamente ambicioso que se preocupa apenas com seu próprio poder. Eu sou seu irmão. Seu irmão. Você é um animal de poder total. As orelhas de Ron estavam vermelhas enquanto ele xingava alto. Eu sou monitor-chefe da Grifinória. Tenho que pensar no distintivo no meu peito, entende, idiota? Percy gritou com as mesmas orelhas vermelhas. E você estava lá. Você também foi ao banheiro feminino. Eu estava cumprindo meu dever como monitor-chefe. Menos 10 pontos para a Grifinória. Mas apesar de tudo, existia harmonia e camaradagem em Hogwarts. Essa paz durou até o primeiro jogo de quadribol do ano letivo no sábado. Este jogo de quadribol é muito aguardado, primeiro porque é entre dois antigos rivais, Grifinória e Sonserina, e segundo, porque Sonserina recebeu assistência fora de campo descaradamente com todo o time pilotando a vassoura mais avançada do mundo, a Nimbans 2001. As outras duas equipes queriam ver o poder do Nimbans 2001 em ação. Félix não se preocupou em ir, apenas ficou do lado de fora da torre e olhou de longe.
Ele tinha pouco interesse em competições de quadribol, e não era porque ele havia sido reprovado na aula de voo do primeiro ano. Não houve relação causal entre os dois. Ele só gostava de ficar quieto em vez de animado, e realmente não gostava de muito barulho. Mesmo assim, Félix queria cuspir no currículo de Hogwarts, porque as aulas de voo só estavam disponíveis no primeiro ano. Isso tornou impossível para ele até mesmo retocar seus pontos. Ele está voando de forma constante agora, ok? Naquela tarde, ele ouviu a grande notícia de que Harry Potter havia se machucado em campo, quebrando o braço de uma forma meio quebrada e desintegrada. Foi somente graças à presença do professor Lockhart e à magia poderosa para extrair os fragmentos de ossos do braço de Harry que a carreira do caçador de gênios da Grifinória foi salva. Isso tudo é um monte de besteira. Hermione disse indignada à noite. Esse incidente quebrou completamente seu filtro de fanboy e Lockhart permaneceu negro por toda a vida a partir de então. A verdade é que Harry simplesmente caiu e quebrou o braço, algo que um simples feitiço de cura poderia ter consertado, mas com a ajuda entusiástica de Lockhart ele teve que ficar na clínica da escola e tomar um Celigru para fazer os ossos crescerem. Voltar. Félix estremeceu ao pensar no cheiro de esgoto do Celigru. Mais tarde naquela noite, Félix deixou a jovem bruxa e estava prestes a assistir a um filme para se refrescar quando o patrono da Fênix de Dumbledore entrou voando pela janela. O patrono apareceu diante dele, e a voz solene de Dumbledore saiu de sua boca. Félix, venha rápido para a sala comunal dos professores, há uma emergência. Quando Félix chegou rapidamente, vários professores já estavam reunidos neste escritório, obviamente chegando com pressa, alguns ainda de pijama. Dumbledore sentou-se solenemente em sua cadeira, os olhos semicerrados, e a professora McGonagall continuou esfregando as mãos. O que aconteceu? Félix perguntou em um sussurro enquanto se aproximava de Snape. Snape olhou para ele antes de sussurrar. O ataque aconteceu de novo, uma segunda vez. Félix franziu a testa. Quem foi? Colin Creevey, aquele fanático aspirante a Potter. Félix não tinha nenhuma lembrança dele e à parte. A professora McGonagall disse com uma expressão triste. Ele só começou este ano e sempre admirou Harry, sim. Sempre carrega uma câmera com ele, lembro-me bem dele. Eu ouvi dizer que ele já enviou 3 álbuns de fotos para casa. Félix pegou aquela câmera quebrada em cima da mesa e um forte cheiro de ar carbonizado o atingiu. Depois de mais 10 minutos, uma voz alegre e agradável abriu a porta da sala. Perdi alguma coisa? Lockhart, vestido com pijama dourado, entrou na sala, um pouco surpreso. Tanta gente. Mas seu próximo comentário fez os professores olharem para ele. O que ele disse foi: está todo mundo dando uma festa do pijama. Eu sou o melhor nisso, sou experiente nisso. Lockhart piscou e exibiu seu sorriso cheio de dentes, sua marca registrada. Capítulo 43 Discussão. Félix achou difícil entender esse professor Lockhart. Há muito tempo ele percebeu o que o homem é, um empresário que vende livros inventando histórias e se autopromocionando. Quanto às suas habilidades mágicas, ele as devolveu há muito tempo ao seu professor quando se formou. A fórmula deste autor é dar nome à sua história e enriquecer descaradamente sob a bandeira da autobiografia. Isso não é incomum no mundo trouxa, mas o mundo bruxo não é tão liberal e até certo ponto, é bastante simples. Você diz em seu livro que são suas próprias aventuras e que as pessoas escolheriam acreditar nisso, e isso é uma fraude e se for divulgado, basicamente vai arruinar a reputação dele. Ele mesmo não sabe disso? Por que ele pulou tanto quando sabia disso? E pular e fazer isso na frente do melhor grupo de bruxos britânicos do mundo bruxo? Para ser sincero, Félix não entendeu nada. Ele e Lockhart eram duas pessoas completamente diferentes. Silêncio. Com a chegada de Lockhart, Dumbledore presidiu a reunião. Um segundo ataque ocorreu apenas 1 hora atrás, igualmente petrificado, assim como a senhora Norris, Dumbledore disse com um tom ligeiramente pesado. Mas este aqui é de natureza completamente diferente, a vítima sendo um jovem bruxo, do primeiro ano, o que sugere, seus olhos azuis olharam ao redor com extrema pressão, que a câmara secreta foi realmente aberta. Hogwarts está enfrentando uma crise. Todos os professores ficaram solenes. Em seguida, a professora McGonagall contou as informações da última vez que a câmara secreta foi aberta. Ela franziu os lábios e começou a contar aquela parte da história. 50 anos atrás, a câmara secreta foi aberta uma vez. Como resultado, uma estudante perdeu a vida, o nome dela era Myrtle Elizabeth Warren, e sim, ela permanece em Hogwarts até hoje como um fantasma no campus. Desde então, porém, a câmara secreta foi fechada, até agora. Então, comentou Lockhart impacientemente, o ataque acabou? Quero dizer, houve um estudante que foi atingido, não? Já vi vários casos semelhantes, como o Banshee da água em Morgan Lake, que aparece a cada 30 anos, e desde que dei aos habitantes de lá meu amuleto caseiro, eles nunca mais foram incomodados. Os lábios da professora McGonagall franziram-se ainda mais quando ela disse em voz alta de uma maneira extremamente rara, devo avisá-lo, professor Lockhart. Colin Creevey está simplesmente petrificado, ele não perdeu a vida. Dumbledore seguiu as palavras de McGonagall. É verdade, nenhum de nós sabe se o monstro atacará novamente e se as consequências serão apenas petrificação. Se você tiver alguma sugestão, todos vocês podem fazê-la. A professora McGonagall disse, atualmente eu organizei para que os chefes de cada casa patrulhem e proíbam estritamente os jovens bruxos de irem para áreas isoladas e, além disso, no primeiro e segundo anos, se agrupem para as aulas e minimizem ir sozinhos.
Muito bem, Minerva, Dumbledore disse com aprovação. Diretor Dumbledore, Félix sentiu a necessidade de expressar as informações que tinha, meu foco de preocupação na Câmara Secreta o tempo todo. Existem 3 palavras-chave girando em torno da Câmara Secreta. Ele olhou para a multidão, o monstro desconhecido, o herdeiro da Sonserina e a localização da Câmara Secreta. Assim que conhecermos qualquer um desses pontos, poderemos descobrir a verdade. Dumbledore fechou os dedos delgados como se pensasse. Por favor, continue, Félix. O monstro desconhecido. Por que não o associamos à Sonserina? O símbolo da Sonserina é uma cobra, talvez esse monstro também seja uma cobra. E isso resolve o problema de como ele apareceu no castelo, com a ajuda dos canos que estão por toda Hogwarts. A multidão ponderou, e Snape falou dizendo em seu tom suave e indiferente, Félix, o símbolo da Sonserina talvez seja uma cobra, mas isso é só porque ele é uma ofidioglota. Se você tivesse pesquisado um pouco sobre ele, teria descoberto que ele é um mestre na pesquisa de linhagens, e ele estuda mais linhagens mágicas do que você pode imaginar. Mas não podemos descartar isso, podemos? Aquele monstro desconhecido que assassinou uma bruxa 50 anos atrás e 50 anos depois tudo o que fez foi petrificar. Snape olhou para Félix com seus olhos frios como pedra. Se bem entendi, Félix, isso não é o mesmo monstro, certo? Félix balançou a cabeça. Não posso responder, então minha opinião é apenas para sua referência. Ele continuou, há 2 possibilidades em que posso pensar para o herdeiro da Sonserina. Ativa e passiva. Talvez este herdeiro esteja acordado e saiba o que está fazendo, como cumprir a vontade da Sonserina e exorcizar o jovem bruxo da família trouxa. Mas também é possível que ele tenha tropeçado na relíquia da Sonserina e seja controlado por ela. Dumbledore ergueu os olhos, uma observação muito perspicaz. Você expandiu nosso pensamento. Ele ponderou. Nós negligenciamos isso no passado? Parece que precisamos educar mais os alunos. A teoria da manipulação de Félix atraiu vários professores para a discussão. Ele esperou um pouco e continuou. Quanto à localização da câmara, não tenho como saber. Talvez pudéssemos investigar os retratos e fantasmas do castelo? Após um longo momento de silêncio, um professor mais velho falou com hesitação. Originalmente eu não deveria ter dito isso, mas acho que Hogwarts está em um momento crítico e qualquer pista é importante. Félix olhou para o antigo professor. Seu nome era Sylvanus Quetlebur. Ele havia sido seu professor na aula de proteção às criaturas mágicas quando era estudante. Mas há rumores de que ele tem planos de se aposentar. O professor, conhecido por sua preferência por estudar e cuidar de criaturas perigosas, bateu um recorde eterno, passando por 62 avaliações probatórias durante seu período na escola. Se Félix tivesse que avaliá-lo, ele seria outra versão de Hagrid. No momento, Quetlebur disse, o menino definitivamente não é um menino mau, mas se você me perguntar se ele é parecido comigo, que cometeu um erro por curiosidade. Ele fez uma pausa e disse um nome, Rubio Hagrid. Não foi ele, Silva, disse Dumbledore em tom firme. Eu estava ensinando transfiguração na escola naquela época e sei que ele é inocente, mas não há provas disso, e o diretor de Pell o expulsou. Foi um erro grave e não pegamos o verdadeiro culpado. A reunião terminou e Dumbledore dividiu uma série de tarefas. Por enquanto, ainda tinha que ser principalmente sobre prevenção, além de realizar patrulhas diárias, e instar os jovens bruxos da sala de aula a não confiarem em qualquer tipo de besteira de item mágico. Quando Félix saiu, ele viu que Lockhart estava conversando com Dumbledore sobre algo. A expressão do diretor é muito intrigante. Capítulo 44 Influência. No dia seguinte ao fim de semana, a notícia do ataque de Colin Creevey se espalhou por Hogwarts. Desta vez é diferente da última, afinal era só um gato, e desta vez era um estudante. Se não tivessem ouvido falar que é possível salvá-lo, temo que isso teria causado pânico generalizado. Por outro lado, as patrulhas regulares de professores e diretores também aumentaram a ansiedade lateral, embora seja um ato necessário. À noite, após a aula de runas, Félix falou brevemente com Hermione sobre o que poderia ser revelado. Os professores de Hogwarts manterão os jovens bruxos seguros. Você pode espalhar a notícia com mais frequência sobre isso com outras pessoas. Hermione concordou alegremente. Mas professor, por que você adivinhou que o monstro da Câmara Secreta é uma cobra? Hermione perguntou cautelosamente. Félix, é claro, não diria a verdade. Ele só poderia contar a pequena história que a Sonserina e as cobras foram obrigadas a contar. Você quer dizer que Sonserina manipulou a cobra para cumprir suas ordens? Claro, afinal, ele é o ofidioglota mais famoso, respondeu Félix. Pelas poucas palavras deixadas pela Corvinal, fica claro que Sonserina tinha todo tipo de cobra ao seu lado e à sua disposição durante todo o ano, o que o tornou muito famoso na época. Hermione exclamou, uma ofidioglota pode manipular cobras? Seu coração bateu forte. Estou apenas especulando, afinal, a ofidioglota é tão rara que não há muitas amostras para estudar. Mas como essa habilidade é hereditária, significa que não é simplesmente um tipo de linguagem exótica, mas contém poder mágico. Em um canto da sala comunal, um conflito violento estoura entre o trio. Harry, acho que você deveria contar a Dumbledore, ou ao professor App, sobre você ser uma ofidioglota. Não diga isso. Ron respondeu sem pensar 2 vezes. Ron, você ainda não sabe a extensão do problema. Hermione olhou para ele com irritação. Ron abaixou a cabeça e sussurrou, Harry, quero dizer, não faça disso um segredo público. Se você expor sua língua de cobra em público, você estará acabado e definitivamente tratado como herdeiro da Sonserina. Poderíamos simplesmente contar ao diretor Dumbledore e pedir-lhe para manter isso em segredo, Hermione argumentou razoavelmente. Harry esfregou a testa, mas não significaria muito, certo? Vocês sabem que não fui eu quem abriu a Câmara Secreta, o que significa que ainda há uma ofidioglota à espreita na escola.
Se eu for exposto, talvez ele se esconda ainda mais fundo. Harry não queria revelar seu segredo, não apenas por causa da má reputação da ofidioglota, mas também por causa de algum tipo de resistência mental oculta à forte proposta do chapéu seletor quando foi selecionado em seu primeiro ano para entrar na Casa Sonserina. Isso era um sinal de alguma coisa? Que o chapéu seletor o viu como ele é. Harry disse a Hermione. Além do mais, ainda não podemos ter certeza se o monstro é uma cobra, podemos? Talvez o que ouvi naquele dia seja apenas o murmúrio de uma cobra passando, admitiu o professor App. E você não encontrou uma cobra correspondente em todos os dias que você vasculhou a biblioteca? Hermione saiu sem palavras. A coisa mais próxima que ela encontrou veio de uma espécie chamada basilisco, que tinha um olhar letal, mas não petrificava as pessoas. Ron finalmente resolveu suas diferenças sobre o assunto. Vamos preparar um pouco de poção polissuco assim que pudermos e fazer Malfoy falar sobre isso. E aquele pequeno elfo chamado Dobby, ele também é estranho. Além de tranquilizar o jovem bruxo na aula durante a semana seguinte, Félix fez questão de cautela. Não confie em nenhum artefato que fale, a menos que você possa ver onde seus pensamentos estão escondidos. Professor, você está falando sobre o chapéu seletor? Um dos gêmeos, Fred, perguntou. Não, já se passaram 1000 anos, podemos confiar bastante, disse Félix seriamente, mas alguns tipos de outras coisas, como coisas que você consegue por acaso nas prateleiras da biblioteca, em velhos armários de vassouras abandonados, como esses, se você descobrir que você pode falar com eles, então você deve tomar cuidado. Eles podem ser artefatos de magia negra extremamente perigosos. Eu poderia dar centenas de exemplos semelhantes. Durante a metade seguinte da aula, Félix continuou a assustar os bruxos pouco confiáveis com exemplos da vida real de vários países, e a julgar pela expressão em seus rostos, ele havia alcançado seu objetivo. No final da tarde, quando os gêmeos contaram aos outros a história que ouviram, todos ouviram com muita atenção. Nunca pensei que o professor App tivesse tanto conhecimento, disse Fred a Ron quando ele e George chegaram a um canto da sala comunal. Ele apertou os olhos e gesticulou para uma Ginny mal-humorada. Ginny, ainda tenho algumas histórias para contar, se você quiser ouvi-las, não há necessidade. Gina disse desesperadamente. Os gêmeos se entreolharam e começaram a exagerar enquanto imitavam um homem azarado que havia encontrado um livro de magia negra e cujos olhos haviam crescido no livro desde então. Gina estremeceu enquanto ouvia. Ok, pessoal, não assustem Ginny. Hermione pegou a mão da garota mais nova e disse suavemente. O professor irá nos proteger, desde que não fiquemos muito curiosos. Gina assentiu. No dia seguinte, ao meio-dia, Ginny deu uma olhada furtiva e deixou o grande grupo para uma área isolada, onde tirou um livro preto de sua mochila e o jogou com força. À tarde, a aula de poções terminou e o trio seguiu silenciosamente para o banheiro abandonado para preparar a poção polissuco. Tudo indo bem até agora, Hermione anunciou alegremente enquanto olhava para a cor da poção. Espere. Harry olhou para um canto do banheiro onde parecia haver alguma coisa, mas estava escuro demais para ele entender. Ele estava prestes a se aproximar quando de repente ouviram passos do lado de fora da porta. O trio se entreolharam alarmados. Quem está aí? Harry gritou. Os passos rapidamente se afastaram. Rangendo os dentes, Harry abriu a porta e correu atrás dele, e no meio do caminho, ele voltou. É o Malfoy. Ele disse com os dentes cerrados. Ele deve ter nos seguido até aqui. Então ele descobriu sobre. Não tenho certeza. Mas não é mais seguro aqui. Harry, Ron e Hermione concordaram em trocar de lugar e desta vez escolheram uma sala de aula abandonada no porão. É bastante isolado. Os três ficaram muito satisfeitos com o novo local. À noite, um jovem bruxo entrou silenciosamente no local onde Harry e os outros haviam preparado suas poções antes, hesitou um pouco e foi até o banheiro feminino. No meio do dia, ele saiu rapidamente, com algo escondido em seu manto. Capítulo 45. Psiquiatra convidado. À medida que o incidente de Creevey fermentava, os jovens bruxos de Hogwarts mostraram um lado extremamente pouco confiável. Enquanto todos se escondiam de seus professores, rindo e trocando amuletos, talismãs e outros brinquedos de proteção. Durante esse período, tal prática rapidamente tomou conta da escola, com Neville Longbottom comprando uma cebola grande e fedorenta, uma ametista pontiaguda, água podre e uma cauda de salamandra. Como resultado, os outros garotos da Grifinória lhe disseram que ele na verdade não está em perigo. Ele é sangue puro e, portanto, está a salvo de ataques. Eles foram atrás de Filch primeiro, disse Neville, seu rosto redondo cheio de medo, e todos sabiam que eu era praticamente um aborto. Os professores tiveram que enfatizar repetidamente a completa ineficácia dessas coisas nas aulas 3 vezes. Entre eles, Félix, com sua boa reputação e atitude gentil, conquistou muitos fãs entre os jovens bruxos. Houve até vários alunos do primeiro ano que chegaram e pediram orientação psicológica. Professor, posso conversar com você? Um garoto da lufa-lufa de cabelos cacheados o parou enquanto ele patrulhava os corredores. Claro. Félix suspirou interiormente, o quarto desta semana. Essa reputação o está desgastando. O jovem bruxo parecia um pouco formal enquanto os dois se dirigiam para um pilar, mas a alta classificação favorável de Félix entre a comunidade de jovens bruxos o ajudou a se acalmar rapidamente. Professor, estou tendo algumas dificuldades. Félix gesticulou para que ele continuasse. Meu nome é Justin Finn Fletchley, venho de uma família trouxa. A mente de Félix ficou clara. Quando recebi minha carta de admissão, eu não tinha certeza se iria para Hogwarts. Mas bem, como você sabe, originalmente eu iria estudar em Eton, onde meus pais se formaram. Félix disse com aprovação. Já ouvi falar dessa escola. É bastante famosa no mundo trouxa. Sim, está certo. Justin ficou um pouco mais animado, mas eu estava mais curioso sobre magia e os convenci a me deixarem ir para Hogwarts.
A exibição da professora Amy McGonagall os chocou na época. Félix assentiu. Hogwarts tradicionalmente tem o hábito de visitar novos alunos de famílias trouxas. Mas seria interessante imaginar as expressões dos trouxas sob a visão idealista, que viram a magia pela primeira vez. Justin continuou. Muita coisa aconteceu este ano com tempos difíceis. Todo mundo está em pânico e muitas pessoas estão escrevendo para casa. Seus pais também estão preocupados com você, certo? Eles deixaram você tirar uma folga da escola por um tempo? Félix perguntou. Não, professor. Justin disse rapidamente. Eu não contei para minha família. Tenho certeza que Hogwarts permanecerá aberta, professor. E eu adoro magia. Eu só estou com um pouco de medo. Há muitos rumores de que Harry, ele é o herdeiro da Sonserina. Os rumores são em sua maioria falsos. Félix disse calmamente. Você acredita nesse boato? Não tenho certeza. A julgar pela lógica, bem, professor, você conhece a palavra lógico, certo? Ótimo, a julgar pela lógica, eles simplesmente apareceram no lugar errado, mas eu não sei muito sobre magia. Não se preocupe, não é ele, posso garantir isso. Os professores têm perspicácia suficiente para separar fato de boato. Justin deu um suspiro claro de alívio. Há mais alguma pergunta? E professor, ouvi dizer que você também nasceu trouxa? Foi selecionado para a Sonserina? Isso mesmo. Então você deve ter sofrido muitos problemas com os outros, certo? Ah, você mal poderia dizer isso. A expressão de Justin se animou, professor. Muitos jovens bruxos, especialmente aqueles de famílias trouxas, adoram você. Você é o ídolo deles. Acabei de me tornar o ídolo dos bruxos trouxas? Professor, todo mundo quer ser tão corajoso quanto você. Depois de expulsar esse jovem bruxo que inicialmente era tímido e depois rapidamente se transformou em um tagarela, o coração de Félix permaneceu um tanto surpreso. Ele riu baixinho depois de um tempo. Esse sentimento não é ruim. Dezembro chegou e com os esforços incansáveis dos professores, os jovens bruxos finalmente abandonaram seus amuletos pouco confiáveis e recorreram a dispositivos mais práticos, como um par de foie glass que poderia detectar antecipadamente perigos potenciais. Corria o boato de que as meninas carregavam consigo um pequeno espelho e o usavam para olhar em todos os cantos. Mas essa prática foi rapidamente abandonada e poucas pessoas conseguiram segui-la. A armadilha do diabo que Félix havia criado por tanto tempo também brotou forte e pronta para ser consumida. Eles também são um ramo do salgueiro. Sob mais de um mês de diligente irrigação mágica, cada centímetro dele é infundido com a própria magia de Félix, o que faz sua superfície brilhar e ainda manter vitalidade suficiente. Félix experimentou o efeito e sacou sua varinha, reduziu. O galho de 7 a 8 metros de comprimento encolheu rapidamente e tornou-se uma longa cobra em um piscar de olhos. Ainda está um pouco grosso. Ele continuou lançando feitiços e o galho ficou cada vez menor, mas o processo também se tornou cada vez mais difícil. Felizmente, o galho estava encharcado com seu próprio poder mágico e não o rejeitou, e com a ajuda de mais algumas técnicas dos livros antigos, ele conseguiu transformá-lo em uma corda fina e flexível de cor verde esmeralda. Sem descanso, ele rapidamente esculpiu runas densas na superfície para manter o efeito da magia. Parece muito bom, mas a seguir, há um dilema em sua mente. De acordo com sua visão, ele queria contar com uma corda fina de salgueiro como um esqueleto, o cabelo do unicórnio tricotado nela, formando uma pequena coisa parecida com uma bolsa. Mas ele está preso no primeiro passo. Como entrelaçá-los da maneira correta? Eu sei disso. Aprendi a tricotar suéteres com minha mãe. No final, com a ajuda de sua assistente, Hermione apresentou 7 soluções de tricô seguidas, impressionando Félix. Depois de 3 dias de trabalho, a bruxinha terminou seu trabalho de maneira brilhante. Até mesmo usando os restos de tecido para tricotar uma pequena bolsa de contas para si mesma, após obter permissão do professor App. As contas também estavam prontas, e Hermione as fez com um bloco de madeira de castanheiro que ela usava para praticar runas. O produto final semi-acabado é uma bolsa delicada que pertence a Félix, e uma bolsa de contas que pertence a Hermione. O resto do trabalho é esculpir o circuito de runas mágicas. Vamos fazer a armadilha do diabo móvel na bolsa e se enganar pensando que ela ainda está crescendo forte. E ajustes provavelmente precisarão de 1 semana ou 2. Espere até o ponto crítico, então poderemos usar a magia para motivar a armadilha do diabo a lançar um ataque. É claro, explicou Félix. O material da sua bolsa de contas não é bom o suficiente e pode não ser capaz de conter muitas armadilhas do diabo. Isso é o suficiente para mim. Hermione disse alegremente. Professor, posso completar a construção das runas sozinha? Você não pode fazer isso por enquanto, mas pode me ajudar com isso. Na tarde de quinta-feira, um pequeno grupo reuniu-se em torno do quadro de avisos, lendo as palavras num pedaço de pergaminho que acabará de ser afixado. Algumas palavras no topo brilhavam e chamavam a atenção. Ele leu, Clube de Duelo. Capítulo 46 Pobre Professor App. Clube de Duelo. A notícia se espalhou por Hogwarts em apenas algumas horas, e aprender a se proteger neste momento específico é simplesmente um ponto sensível para todos os jovens bruxos, exceto os alunos do primeiro ano que ainda são ingênuos e ignorantes. Qualquer outro jovem bruxo de qualquer série pode se curvar a esse assunto com um punhado de lágrimas amargas. Hogwarts não é confiável. O curso original que ensina jovens bruxos a se defenderem do perigo, o curso de defesa contra as artes das trevas, foi muito diluído ao longo dos anos, mas ainda há algo para aprender. Este ano foi reconhecida como uma aula de teatro. Como resultado, os jovens bruxos têm um grande interesse em clubes de duelo que irão melhorar sua força. Seamus Finnegan parecia animado. Eles finalmente pensaram em começar um clube de duelo. Já era hora de finalmente fazerem isso. Qual professor está fazendo este curso?
Ron se espremeu no meio da multidão, seus olhos constantemente examinando o pergaminho, como se tentasse circular o nome de um ou dois professores. Uma garota da Corvinal ao lado dele disse, não está escrito acima, mas espero que seja o professor Flitwick. Ele foi um campeão de duelos quando era mais jovem. Professor Up é melhor. Ron respondeu rapidamente, já que na noite seguinte à viagem à Floresta Proibida, ele estava obcecado com as proezas do professor Up e pensou que poderia enforcar Snape. E sobre o diretor Dumbledore ele não sabia dizer, mas há pelo menos 50% de chance. Harry inconscientemente também quis acenar com a cabeça, mas quando olhou para a garota que falava, não pôde deixar de parar e olhar. Percebendo o olhar de Harry, Cho Chang sorriu para ele de forma amigável, e Harry sentiu sua respiração parar. O que você sugere, Harry? Rony perguntou. O que? Harry recebeu uma cotovelada de Rony nas costelas, mas não doeu nada, e ele disse vagamente, ah sim, você está certo sobre tudo. Os jovens bruxos murmuraram, perguntando-os aos outros o que pensavam. Primeira reunião hoje à noite. Cara, você vai estar lá? Não sou contra fazer algumas aulas de duelo, pode ser útil algum dia. Acho que poderíamos usá-lo agora. Eles acham que vão duelar com aqueles monstros da Sonserina? Ron murmurou, mas também leu o aviso com interesse. Harry, o que você acha? Aquela garota parece muito. O que você disse? Harry de repente acordou. Ron olhou para ele com uma expressão desconfiada. Um duelo, sim, claro, eu vou. Harry concentrou-se desta vez em ler as palavras no pergaminho. Quando o jantar foi servido, a maior parte da mesa estava repleta de notícias sobre o clube de duelos, e alguém jurou que pelo menos 3 professores estariam no comando de todo o clube e que fariam um confronto de alto nível sem restrições. Dizia-se que era muito selvagem. O nome Félix Up mais uma vez apareceu na boca de muitas garotas, e os rumores de seu desafio aberto a uma família de sangue puro em seu 5º ano tornaram-se cada vez mais ultrajantes. Da versão original de calmo e despretensioso até a posterior triste e indefeso, lutando até a morte, a imagem pessoal do professor Up, de um bruxo gênio frio e poderoso, rapidamente se transformou em uma figura trágica agitando uma varinha e correndo para o moinho giratório. Muitas das bruxas mais jovens que não enfrentaram Félix seguravam nos braços figuras de madeira parecidas com bonecas e seus olhos estavam cheios de lágrimas de simpatia. Eles estão falando demais, Ron disse descontente enquanto continuava espetando um pedaço de batata com o garfo. Simplesmente destruiu a poderosa imagem do professor Up em sua mente. Ele virou a cabeça, tentando buscar aprovação, apenas para ver os olhos de Hermione também nublados por uma camada de água. Ele realmente sofria muito naquela época, afirmou a bruxinha muito emocionada. Quem? Professor Up? A cabeça de Ron bateu com um ponto de interrogação. Estamos falando da mesma pessoa? Harry jantou taciturno, sem dizer uma palavra o tempo todo, exceto por olhares ocasionais para cima. Harry, você não está certo, disse Ron. Estou bem. Não está certo desde que você voltou? Ron perguntou em um sussurro enquanto se aproximava. Você ouviu aquela voz de novo? Não, acabei de comer. Vejo você na sala comunal. Harry saiu rapidamente. No meio do caminho, Harry bateu levemente na cabeça. O que havia de errado com ele? Mas ele ouviu a amiga dela chamar seu nome Cho Chang. Que lindo. Depois de um tempo, Ron voltou sozinho. Onde está Hermione? Eu não sei. Ela disse que tinha que sair primeiro e nos disse para esperá-la no grande salão. Ron encolheu os ombros. A propósito, o que você acha que o professor Up nos ensinaria se ele aparecesse? Esse assunto chamou a atenção de Harry, e ele rapidamente passou pelas cenas em que o professor Up lançava feitiços, e o mais impressionante era de fato o da Floresta Proibida. Ele expressou sua opinião a Ron. Harry, essa magia é de nível muito alto. Ron olhou em volta e disse a ele um pouco misteriosamente. Eu perguntei a Fred. Não, eu não disse que era o professor Up. Vendo que Harry queria abrir a boca para dizer alguma coisa, ele acrescentou apressadamente. O professor Up pediu a ambos que mantivessem segredo e não contassem o que aconteceu naquela noite. A aparatação é uma magia bastante perigosa e não podemos aprendê-la até que estejamos pelo menos adultos. Apareceu o quê? A aparição permite que você desapareça de um lugar e entretanto apareça em outro lugar. Harry rapidamente se lembrou do nome do feitiço. A atuação do professor Up na Floresta Proibida naquela noite lhe causou um grande choque. Mas ele pensou na época que era uma magia exclusiva do professor. E como aprendi à margem, essa magia é usada para viajar com pressa e raramente é usada repetidamente em um curto espaço de tempo. E o menor deslize pode resultar em um splinch. Splinch? Por exemplo, sua cabeça voa, o corpo permanece no lugar. Ron explicou com um leve exagero, sem mencionar que tive que lançar um feitiço enquanto me movia e, francamente, quando contei a Fred sobre isso, ele pensou que eu estava contando uma piada. Harry ignorou o perigo na boca de Ron com um olhar fascinado. Escritório de runas antigas. Você quer dizer o clube de duelos? Félix perguntou com interesse. Sim, está fixado no quadro de avisos, está no grande salão hoje à noite às 8 horas. Você não está ciente disso, professor? Félix balançou a cabeça. O rosto de Hermione parecia bastante desapontado. Então ela se despediu, poucos passos para fora, de repente ela se virou, cerrou o punho, o rosto vermelho de encorajamento e disse, professor, todos nós achamos que você é um bruxo muito bom. Li um ditado de um livro, as dificuldades da juventude não são nada, apenas se tornarão a sua motivação para seguir em frente. Você tem uma vida longa pela frente, vá em frente. Ao vê-la se afastar, Félix tinha um ponto de interrogação no rosto. Capítulo 47 Farsa 20 horas. Salão principal da escola. A longa mesa de jantar desapareceu.
e no centro do salão principal havia um palco temporário quadrado dourado, ladeado por 3 degraus de madeira. Centenas de velas flutuando no ar, no centro do grande salão, lindamente decoradas. Harry, Ron voltou correndo para o salão principal. A escola inteira está quase chegando, lotada. Eles estão discutindo febrilmente. Os dois se espremeram no meio da multidão na frente. Harry inadvertidamente derrubou os óculos de uma bruxa do primeiro ano. Ele rapidamente se desculpou. Desculpe. A bruxa pegou os óculos e os colocou de volta na testa, cantarolando algo baixinho que Harry não ouviu. Os dois foram para a área bruxa da Grifinória, onde Simas, Dino e Neville estavam presentes. Ei, Harry, por aqui. Eles suspiraram de alívio. Há muitas pessoas aqui. O rosto redondo de Neville Longbottom ficou sério. Quase todos eles estão aqui. Parece que todos estão curiosos sobre o clube de duelos. Naquele momento, Hermione veio da outra direção para o encontro, e ela estava segurando um jornal na mão. Você está um pouco atrasado. Onde você esteve? Harry perguntou, enquanto esticava o pescoço para olhar para fora do corredor. Fui ver o professor App primeiro, depois encontrei a professora McGonagall no caminho de volta. Algo errado? Ron perguntou casualmente e não esperou pela resposta dela quando de repente soltou um suspiro pesado, e vários outros jovens bruxos reagiram da mesma maneira que ele, ao verem o professor Gilderoy Lockhart em suas magníficas vestes roxas entrando no grande salão. Ao lado dele está Severus Snape, de rosto severo, e os dois formavam um contraste maravilhoso, o primeiro caloroso e acolhedor, o último abatido e solene. Os primeiros bem vestidos, os últimos cobertos de preto. Harry soltou um gemido. Seus dois professores mais odiados estarão ensinando-lhe cursos de duelo. O professor Lockhart, parecido com um pavão, fez um discurso gracioso, começando com um relato de 10 minutos de como ele trabalhou duro para convencer Dumbledore a dar a todos a chance de aprender como se proteger, intercalado com a familiar autocongratulação e livro, conselhos de compra. Eles se tornaram imunes a essa retórica. Nos últimos 30 segundos, Lockhart fez uma rara apresentação de seu assistente, Professor Snape. Professor Snape, que sabe um pouco sobre duelos, gentilmente concordou em me ajudar com uma pequena demonstração antes da aula, mas não se preocupe. Vou levar seu professor de poções de volta inteiro. Ele sorriu amplamente. Snape curvou o lábio superior e esboçou um sorriso de cortesia que causou arrepios na espinha de Harry. Se Snape tivesse sorrido para ele daquele jeito, ele já teria fugido há muito tempo. Nesse ínterim, a enfermeira da escola, Madame Pomfrey, ficou impaciente na beira do campo, carregando uma caixa branca de remédios com ela. E o professor Félix Zapp também apareceu silenciosamente no canto do grande salão. Ele está bastante interessado neste chamado curso de duelo, e no fundo ele tinha algumas ideias, então decidiu vir dar uma olhada. Se o professor Lockhart errasse, talvez ele pudesse assumir, e pelo que ele sabia sobre esse professor, havia grandes chances de ele fracassar. É um teste para sua insatisfação subconsciente com a mediocridade e o caos do mundo mágico e de Hogwarts. Mas sendo prudente, ele decidiu esperar para ver primeiro. A sessão de duelo começou em menos de 3 minutos, e os olhos de Félix se contraíram quando ele olhou para o professor Lockhart, que havia sido derrubado pelo Expelliarmus, e se levantou confuso, seu magnífico manto roxo rasgado em um longo corte. Você ainda é um novato. Não consegue ter um pouco de autoconsciência? O professor Lockhart é ajudado por vários jovens bruxos a se levantar enquanto ele cambaleia de volta ao centro do palco. Ok, pessoal, vejam. Seu cabelo ondulado e encaracolado se arrepiou na raiz sob o feitiço mágico. Ele parecia bastante cômico, mas suas próximas palavras são as mais cômicas. Isso é o que acontecerá se você for atingido pelo feitiço desarmante. Espero ter impressionado você com minha demonstração. Ele olhou para Snape. Mas não se importe que eu diga isso, sua intenção agora era óbvia. Se eu queria te impedir, não vai exigir muito esforço. Mas os jovens bruxos precisam aumentar sua visão, é melhor mostrar a eles. Lockhart não conseguia mais continuar. Snape estava olhando para ele com uma expressão assassina no rosto. Lockhart sabiamente mudou de assunto e passou a lição para o próximo estágio. Sem nenhum ensinamento específico, ele retirou uma dúzia de pares de jovens bruxos e os colocou em uma pequena grade no palco. Este é o fim da demonstração desta vez. Vamos ver o que você aprendeu, professor Snape, se você me ajudar. O que se seguiu foi uma batalha terrível, e Lockhart, desejando evitar um confronto direto com Snape ou dar instruções mágicas específicas, mudou sua tarefa para criticar e instruir, mas superestimou o nível de lançamento de feitiços e disciplina dos jovens bruxos de Hogwarts. Em particular, Snape, intencionalmente ou não, providenciou para que sua própria casa e os pequenos leões formassem pares, o que seria estranho se eles não brigassem. Embora Lockhart enfatize repetidamente que apenas o feitiço de desarmamento pode ser usado, o que os jovens bruxos nunca aprenderam se você não contar a demonstração de Lockhart agora há pouco. Então, depois de alguns encantamentos ineficazes de ambas as partes, surgiu uma variedade de pequenas azarações perversas, populares entre a comunidade estudantil. Do ponto de vista de Félix, o grupo de Harry e Malfoy era pouco interessante, mas os dois basicamente não tinham noção de duelar, usando um sistema baseado em turnos. Como aqui um feitiço de cócegas rictus empra então pegue esse Tarantalegra, enquanto o resto estava apenas assistindo. Então, é um sistema baseado em turnos. Os bruxos restantes, Neville e Justin, estavam no chão, ofegantes como se tivessem lutado muito, mas não haviam lançado um único feitiço do começo ao fim. Ron arranhou o rosto morto de Simas e pediu desculpas repetidamente. Sua varinha ainda estava expelindo fumaça verde. E seu próprio lado assistente, suas varinhas há muito perderam, lutando entre si. A garota da Sonserina com uma enorme vantagem de tamanho ganhou a vantagem. Seu braço segurou a cabeça de Hermione, mas Hermione também tem uma mão travada no lado oposto, cabelo. Oh meu Deus,
Lockhart gritou, mas não teve efeito no campo, e Félix teve que atravessar a multidão, agitando sua varinha para separar os jovens bruxos uma dúzia de vezes. Professor App, Lockhart está um pouco confuso e ainda hesitante, mas logo sua mente é atraída para a trágica situação dos pequenos bruxos. Senhorita Fawcett, pressione com força e aperte o nariz, o sangramento irá parar imediatamente e seu nariz estará quebrado e... Madame Pomfrey subiu no palco e puxou Lockhart para longe enquanto a distinta enfermeira da escola rapidamente lançou um feitiço e despejou várias poções coloridas na boca dos jovens bruxos. Dumbledore não deveria ter aprovado. É ridículo, é simplesmente ridículo. Totalmente incompetente. Simas tomou um gole da coisa verde pegajosa, seu rosto ficou ainda mais verde e finalmente ele arrotou e cuspiu uma nuvem de gás verde. Que vergonha para o professor por permitir que pequenos bruxos se envolvessem em atividades perigosas. Pomfrey continuou murmurando baixinho, mas ela rapidamente resolveu o problema e em menos de 5 minutos, os pequenos bruxos estavam de pé novamente. Lockhart parecia um pouco confuso, ele congelou por alguns segundos, vamos agradecer a Madame Pomfrey por seus esforços, ela é uma forte equipe de apoio para nossas aulas de duelo, e é claro, Professor App. Ele deu uma olhada rápida em Félix, que está no palco sem nenhuma intenção de cair. Capítulo 48 Partida de exposição. Então, a seguir, disse Lockhart gaguejando um pouco, pensei que seria melhor ensiná-lo a impedir alguma magia hostil, sim, hostil, como escrevi em meu livro. Experiências pessoais documentadas. Por favor, ofereçam-se para virem em dupla, Longbottom e Finn Fletchley, e vocês? Professor App, Professor Snape, é melhor deixarmos o palco para eles. Félix mexeu com sua varinha distraidamente, uma oferta muito boa, Professor Lockhart. Mas antes disso, acho necessário deixar os jovens bruxos saberem como é um duelo de verdade, mesmo que seja um duelo de demonstração. A expressão de Lockhart congelou por um momento, Ele olhou em todas as direções e encontrou os jovens bruxos fora do palco tão interessados nisso que ele não conseguia falar. Professor Snape, o que você acha? Félix perguntou a Snape, que estava em silêncio. Um certo professor de poções o mediu com um olhar profundo e inesperado, e ele esboçou um sorriso largo nos lábios. Você está convidando um duelo, Félix? Uma mera partida de demonstração. Nenhum dos dois levou Lockhart em consideração. Snape lançou-lhe um olhar profundo, não disse mais nada e simplesmente sacou sua varinha. Lockhart, ao lado, desajeitadamente se viu milagrosamente separado do centro do vórtice. Seu rosto recuperou o entusiasmo. Parece que temos que adicionar temporariamente um duelo ao nosso curso. Vamos dar as boas-vindas aos dois professores. Desta vez o palco aplaudiu com entusiasmo. Ron recitou alegremente para Harry. Honestamente, esperei muito por este dia. Você acha que Snape será hospitalizado? Como um forte fã do Professor App, ele está naturalmente do lado de Félix. É apenas uma partida de demonstração. Hermione enfatizou esse ponto, mas ainda assim pulava na ponta dos pés. Lockhart recuou para a beira do palco e aplicou um sonorus em si mesmo, um feitiço com o qual ele era bastante adepto graças às suas apresentações de autógrafos. Vou fazer um comentário. Embora seja apenas uma partida de demonstração, o verdadeiro duelo não será assim, o que exige um senso de previsão mais aguçado para detectar o perigo. Para mais detalhes sobre isso, consulte meus trabalhos publicados. Lockhart falou eloquentemente, mas ainda é bom para você. Seguindo a reverência. No entanto, nenhum dos dois no palco prestou atenção nele e, em vez disso, conversaram por alguns momentos. Félix, o que você quer fazer? Professor, só passei para dar uma olhada e dar uma contribuição no processo. Não minta para mim. Os dois estavam muito próximos um do outro, o que fazia com que essa conversa só um ao outro pudesse ouvir. É porque o professor só é proficiente em legilimência? Félix brincou. Snape grunhiu. Aos seus olhos, o ex-aluno tem um senso de propósito muito forte, e agora o comportamento, que ele categorizou como Félix pronto para tomar o poder com seu primeiro passo. Os dois se curvaram, cada um deu 7 passos para trás, se viraram para olhar um para o outro e ergueram as varinhas até o peito ao mesmo tempo. Como você pode ver, os dois professores seguram suas varinhas na posição usual de duelo, disse Lockhart, cumprindo suas obrigações de comentarista. Uma das 3 posições comuns de duelo, a seguir contarei até 3, e eles lançarão o primeiro feitiço. Os alunos abaixo prenderam a respiração e a atmosfera é completamente diferente da demonstração de Lockhart agora há pouco. 1, 2. Snape não será morto em segundos, certo? Ron gritou animadamente. Acho que não, meu Deus. Hermione estava prestes a dizer que o professor App olhava para Snape, mas ela fica rapidamente chocada com a cena deslumbrante no palco. 3. Snape gritou. Expelliarmus. Uma luz vermelha deslumbrante brilhou e o feitiço voou rapidamente para Félix. Félix girou sua varinha, soltou suavemente um protego, uma barreira mágica invisível apareceu na frente de seu corpo. O feitiço de Snape ricocheteou. Então ele sacudiu o pulso, a barreira mágica emitiu uma luz branca deslumbrante e rapidamente voou para frente. Snape lançou 2 feitiços seguidos para quebrar o protego de Félix, e a barreira mágica rapidamente se dissipou. No entanto, a luz branca do feitiço protego obscureceu a visão de Snape, e quando ele inconscientemente mudou de posição, anos de hábito o salvaram uma vez. 3 luzes negras opacas roçaram nele, a mais próxima, quase em seu nariz. Tudo isso aconteceu no espaço de menos de 3 segundos, desde o forte primeiro ataque de Snape até o contra-ataque defensivo de Félix, e com a luz branca para cobrir o rápido lançamento de 3 ataques furtivos. Lockhart. Os pequenos bruxos.
O duelo continua, Snape não se atreve a encarar levianamente, ele não faz nenhum movimento há quase 10 anos, embora não tenha desistido da exploração da magia, mas se concentrou principalmente no aprimoramento de poções. No entanto, ele está rapidamente recuperando a experiência de combate que já teve e após vários desvios bastante emocionantes em rápida sucessão, finalmente começou a contra-atacar. Ambos os feitiços continuaram voando, mas ambos tinham um acordo tácito de não ferir acidentalmente os alunos. Uma variedade de feitiços defensivos, feitiços de ataque, feitiços de desarmamento cortam o ar, emitindo um assobio agudo. A distância entre as duas pessoas às vezes se fecha rapidamente, e às vezes longe, seus pés continuam se movendo de uma posição para outra em pequenos incrementos. Lockhart sabiamente pulou do palco depois que um feitiço roçou seu cabelo, mas ele ainda comentou em voz alta: o duelo é um tanto intenso. Está vendo os pés deles? Mova-se, não fique aí parado, bobo. Lockhart ainda conseguiu 2 pincéis pelo menos eloquentes, e através de sua explicação, muitos jovens bruxos chegaram à conclusão, meio que salvando um pouco sua imagem. Snape zombou disso, porém, enquanto habilmente se esquivava de um feitiço e abria uma abertura para contra-atacar. Ele sentiu que os feitiços mágicos de Félix estão gradualmente ganhando poder, o que o deixou sob cada vez mais pressão. Droga, esse garoto está me pressionando. Porque parece que o feitiço do professor App está ficando cada vez mais espesso. Até mesmo muitos pequenos bruxos notaram isso, mas com seu conhecimento, eles só podiam julgar a força do feitiço pela aparência. A varinha de Snape tremeu violentamente, uma versão fortalecida do protego bloqueou na frente de seu corpo. 2 luzes vermelhas quentes voaram e uma por uma impactaram nela. Emitiram um som de baque e a barreira mágica foi rasgada por uma abertura na boca. Proficiência mágica incrível. As segundas luzes vermelhas atingiram o topo com um som de baque e a barreira foi rasgada. Os jovens bruxos no palco ficaram deslumbrados, percebendo pela primeira vez que o chamado duelo não era apenas um feitiço bobo cara a cara, mas que havia muitas maneiras de lançar feitiços em termos de velocidade, tempo, meios de defesa, ritmo e consciência. Mas eles não sabem, as duas pessoas não usaram toda a sua força. Félix inclinou a cabeça com leve facilidade para evitar um raio vermelho, usando esse pequeno espaço para girar a varinha e enviar um feitiço. O coração rapidamente avaliou o limite deste professor de poções. A força do professor Snape não deveria ser assim. No segundo seguinte, o coração de Félix de repente ficou alerta, ele lançou 3 feitiços de escudo seguidos e o deixou voar para longe e no caminho necessário. Um feitiço poderoso e carmesim cortou o ar e rapidamente passou pela primeira e segunda barreiras antes de avançar violentamente em direção à terceira. Os olhos dos jovens bruxos se arregalaram, eles podem não ser capazes de julgar a força do feitiço, mas o feitiço de Snape deixou uma trajetória sempre ardente no ar, e também perfurou a barreira do feitiço do escudo de uma só vez, eles puderam ver claramente. Droga! Um estrondo violento ecoou pelo grande salão. O terceiro feitiço de escudo de Félix funcionou, rebatendo o feitiço surpreendentemente poderoso de Snape. Ele sentiu um cheiro de magia negra. As características da magia negra incorporadas ao feitiço desarmante. Professor, você está realmente me surpreendendo. Você tem um feitiço mágico muito mais forte? Você ainda tem um backhand. Snape está longe de estar relaxado. Ele escondeu alguns feitiços, mas são magia negra, não podem ser usados em público. E olhando para a atuação de Félix, mesmo que ele tenha usado o efeito não será grande. Ele me superou. Snape nunca esteve tão consciente disso neste momento. Capítulo 49 Exposição. Os dois pararam de lançar feitiços ao mesmo tempo, com um entendimento bastante tácito. Maravilhoso. Uma batalha equilibrada. A voz de Lockhart apareceu na hora certa. Você viu isso? Como eles se entendem tacitamente. Aposto que eles praticam muito juntos em particular, 2 caras astutos. O rosto de Snape ficou sombrio e feio, e ele saiu do palco sem dizer uma palavra. Mas ele também não foi embora, mas ficou nas sombras. A troca entre eles, ao invés de um duelo, é mais como uma investigação. Ele ainda tinha algumas magias negras escondidas, mas elas foram aprendidas com o Lorde das Trevas, e ele nunca as usou desde aquele incidente, o que significou bastante. E quanto a Félix, suas runas antigas? E quanto aos seus artefatos de alquimia? E a magia negra? No duelo seu poder mágico vem se fortalecendo constantemente. Ao final do duelo, o que ele mostrou? É esse o seu limite? Snape tentou fazer uma especificação da força de Félix, mas descobriu que não conseguia mais discerni-la. Félix saiu calmamente do palco e a multidão automaticamente saiu, enquanto os olhos dos jovens bruxos brilhavam de admiração sobre Snape e Félix. Aos olhos dos jovens bruxos, o duelo terminou de forma equilibrada e sem vencedor. Embora o professor App tenha mostrado uma exibição muito relaxada no geral, Snape também não perfurou 2 feitiços de escudo com um único feitiço. Essa é a magia defensiva mais forte disponível para a maioria dos magos menores. Snape é realmente tão forte. Ron está obviamente surpreso. O professor App tem muito respeito por Snape, Hermione sussurrou. Ela agora está um pouco irritada para fazer a poção polissuco. As chances eram de que eles teriam que invadir a coleção particular de Snape, e se fossem pegos. Harry não disse nada, o duelo só fez seu sangue ferver, ele mal podia esperar para substituir qualquer um deles. Mas ele percebeu que poderia ser capaz de ver cada feitiço claramente, mas no lugar deles, talvez nem conseguisse evitar o primeiro feitiço. Neste ponto, o professor Lockhart voltou ao centro do palco e fez um discurso animado. Parece que a demonstração correu muito bem, e acho que vocês mal podem esperar para... Meu Deus,
Deus, lançar feitiços tão suavemente quanto os 3 professores. Mas não seja excessivamente ambicioso, você não está nem perto desse nível. Ron murmurou por baixo, Harry não ouviu, mas intuitivamente pensou que era uma repreensão às palavras do professor Lockhart porque seus pensamentos eram semelhantes. A seguir, seguiremos o cronograma pretendido e escolheremos 2 representantes para fazermos a manifestação para todos. Como acabei de dizer, que tal Longbottom e Finn Fletchley? Não acho que isso seja apropriado, professor Lockhart. Snape recuperou a compostura enquanto caminhava rapidamente para o palco, suas vestes flutuando como um morcego deslizando levemente pelo palco. Longbottom pode causar estragos inesperados mesmo com o feitiço mais simples, e se o deixarmos subir aqui? O olhar de Snape era bastante gelado enquanto seus olhos varriam Félix. Teremos apenas que manter os restos mortais do Finn Fletchley em um caixa de pólvora. O aluno da Sonserina riu. Que tal Malfoy e Potter? Ótimo. Lockhart concordou rapidamente, qualquer que fosse a proposta de Snape. Ele gesticulou para Harry e Malfoy caminharem até o centro do palco. Observando Snape e Malfoy murmurando, Harry primeiro olhou para o professor Up do outro lado do palco que não sabia o que estava pensando. Ele só conseguiu virar a cabeça para olhar para Lockhart. Professor, você pode me mostrar como usar o encanto desarmante mais uma vez? Lockhart, ele se aproximou bem ao lado de Harry, parou por cerca de 10 segundos, então se endireitou, deu um tapinha no ombro dele e disse, apenas faça o que eu disse. O que? Harry perguntou, atordoado, mas percebeu que Malfoy já estava parado na frente dele. 1, 2, 3, vai! Lockhart gritou rapidamente. Serpensortia, Malfoy gritou, sua varinha explodiu e uma nuvem de fumaça negra rapidamente se transformou em uma única cobra negra. A cobra negra atingiu o chão com um baque, enquanto se aproximava cada vez mais de Harry. O pequeno grupo de bruxos próximos ao palco gritou e recuou para abrir espaço. Félix deu uma olhada e depois perdeu o interesse. Um simples feitiço de travessura. Snape sacou preguiçosamente sua varinha. Não se mova. Potter, vendo a expressão no rosto de Potter, ele fica tão lisonjeado que seu mau humor, que Félix acabará de causar, melhorou milagrosamente. Neste ponto, Lockhart viu uma oportunidade, ele pensou que tinha que fazer algo para salvar a situação. Então ele deu um passo à frente e gritou, deixe-me fazer isso, eu cuidarei desse problema. Mas então ele percebeu que o olhar de Harry ficou ainda mais alarmado. Um feitiço de Lockhart significava problemas, um conhecimento claro que Harry desenvolveu em apenas alguns meses, como os ossos que ele tirou dele no campo de quadribol podiam provar isso. Com certeza, um feitiço poderoso de Lockhart atingiu a cobra negra, e um forte bang soou por todo o grande salão, e em vez de desaparecer, a cobra negra rapidamente se expandiu e se transformou em uma grande Piton. E a Piton, como se estivesse tomando esteroides, ficou maníaca, ergueu a cabeça, revelando presas, assumiu uma postura ofensiva. Félix e Snape ergueram suas varinhas ao mesmo tempo, mas no segundo seguinte, um som assustador veio, é como o som de uma cobra, assobiando. Mas parecia mais horrível e assustador, as pessoas não conseguem evitar de sentir seus cabelos eretos. Os dois viraram a cabeça ao mesmo tempo, olhando para o bruxinho que falava uma língua estranha, Harry Potter. A Piton negra balançou e torceu o corpo como se estivesse com câimbras, parecendo cada vez mais horrível, mas rapidamente desabou no chão, quebrando o chão em uma grande cratera, quase pegando Justin, que estava na frente dela em uma onda. Embora Harry ainda esteja confuso sobre a situação, ele sabia que havia impedido o ataque da Piton negra, então deu um grande sorriso a Justin. Mas ele logo percebeu que algo estava errado, o salão ficou subitamente silencioso. Todos olharam para ele de forma estranha, e Justin estremeceu ao gritar, o que você está fazendo? Como um coelho assustado, saiu correndo rapidamente do grande salão. Snape apareceu e olhou para a Piton negra, que estava deitada no chão, e se transformou novamente em uma nuvem de fumaça preta. Seus olhos também se tornaram extremamente profundos, que continham muitas coisas, que Harry simplesmente não conseguia entender. A multidão começou a sussurrar e apontar para ele, isso nunca será agradável, e um arrepio percorreu a espinha de Harry. Só então ele percebeu alguém puxando a parte de trás de sua camisa. Vamos, Ron sussurrou, vamos. Mas por que não pergunte, Harry, vamos em frente. Ron e Hermione quase arrastaram Harry para fora do salão principal com um puxão forte. A multidão automaticamente se abriu para eles, e quando saíram do salão principal, murmúrios explodiram atrás deles. Félix parou no lugar enquanto pedaços dos últimos tempos continuavam surgindo. Língua de cobra. Harry Potter é surpreendentemente uma ofidioglota. Os lugares anteriores que não puderam ser descobertos de repente um por um coerentes, os vários desejos de Hermione de perguntar, procurando por ele para perguntar sobre os murmúrios inaudíveis de outros bruxos, após o ataque e um interesse especial em criaturas mágicas cobras. Capítulo 50. Quero aprender a língua das cobras. O trio saiu do salão principal e seguiu um caminho de pedra até uma área aberta. Já passa um pouco das 21 horas e já está completamente escuro. O que está acontecendo? Por que vocês estão agindo de forma tão estranha? Harry perguntou irritado enquanto se livrava de suas mãos. Ron lançou-lhe um longo olhar. Harry, você está exposto. O que Harry engasgou de repente quando o medo tremendo tomou conta de suas entranhas? Você quer dizer, aquela coisa da língua das cobras? Ouvimos você conversando com aquela grande cobra preta em outro idioma. As palavras de Ron mantiveram seu coração apertado enquanto ele tentava desesperadamente se justificar. Mas eu estava tentando salvar a vida de Justine. Se eu não tivesse dito à cobra para não atacá-lo. Era isso que você estava dizendo? Ron o interrompeu. Claro, você estava lá. Cara, a expressão em seu rosto quando você estava falando foi um pouco assustador. Como se você estivesse dando algum comando, incitando-o a continuar atacando ou algo assim. Hermione disse um tanto tristemente. Harry, eu acho que
Possível razão para isso é porque a língua das cobras soava muito malvada, e sua voz na época era uma espécie de silvo rouco com um eco horrível que parecia assustador. O professor App disse que Slytherin também era um bruxo das trevas aos olhos dos outros porque ele não tinha escrúpulos em manipular cobras com o dom da língua das cobras e fazê-las cumprir suas ordens. Do outro lado, Félix abordou Dumbledore no final da noite e os dois conversaram por um longo tempo. Félix, sua perspicácia me surpreende, vou informar aos retratos e professores do castelo para trabalharem duro por mais um tempo, até as férias de Natal. Quando a maioria dos jovens bruxos irão para casa, nessa época, o castelo estará bastante vazio. Podemos iniciar uma busca completa. Sir Dumbledore, você já pensou sobre a Ophidioblota? Sim, talvez a língua das cobras seja a chave para abrir a câmara secreta, mas acho que haverá algo que você pode fazer, Félix. Claro, mas sobre o clube de duelo. Dumbledore não se comprometeu se o professor Lockhart não se opuser, não tenho problema com isso. Lockhart se oporia? Então o clube de duelo já é dele. Félix se levantou satisfeito e deu alguns passos para fora. Ele parou de repente. Com todo respeito, diretor Dumbledore, você não pensou em contar diretamente a Harry Potter? Ele e seus amigos também têm seguido as pistas para a Câmara Secreta também. Dumbledore ficou em silêncio. Não posso ter certeza ainda, Félix. A Ophidioblota de Harry me lembra de algumas coisas que preciso descobrir. Naquela noite Harry se revirou incapaz de dormir, ele olhou pelas frestas da cortina para os flocos de neve flutuando pelas janelas do castelo, sua mente perdida. Ele mais uma vez se lembrou do conselho que o chapéu seletor lhe deu. Eu pertenço à Grifinória. Ele mais uma vez enfatiza isso para si mesmo. Originalmente, Harry pensou que este seria o segundo dia mais difícil do ano letivo. O primeiro foi o dia em que Rony recebeu um berrador da senhora Weasley, mas ele descobriu que estava errado. Na manhã seguinte a notícia se espalhou por Hogwarts e todos estão olhando para ele de forma estranha. Como se no momento seguinte, ele de repente abrisse a boca cheia de presas e arrancasse suas cabeças com uma mordida. Durante a maior parte da tarde, Harry se escondeu na sala de aula abandonada no porão, observando Hermione preparar uma poção de suco com Ron. Harry observou Hermione jogar montes de gravetos no cadinho e de repente se lembrou de algo. Hermione, o que aconteceu ontem quando você disse que a professora McGonagall estava procurando por você? Ron ergueu a cabeça e parou de cochilar. A expressão de Hermione ganhou vida por um momento quando ela anunciou alegremente. Meu artigo finalmente será publicado. Harry quase se esqueceu disso, estava cheio de expectativa, mas agora mais de 3 meses se passaram e a tese havia sumido completamente de sua mente. É estranho que tenha demorado tanto para ser publicado, disse Ron. Isso porque levei mais de 2 meses apenas para revisar a tese, sem mencionar o tempo que tive para adicionar a revisão. Ontem me enviaram uma carta de aceitação do manuscrito, uma cópia do Profeta Diário e uma amostra de Who Will Defina Runas Antigas, enviado pela professora McGonagall. A bruxinha está de bom humor enquanto enfia algumas sanguessugas bem no fundo da panela e continua mexendo. Por que há 2 edições no jornal? Ron perguntou, intrigado. O corpo do artigo está na revista Quem Definirá Runas Antigas, mas o Profeta Diário também relatou sobre isso, disse Hermione, com os olhos semicerrados. Ela parece muito satisfeita com isso. Tanto o Profeta Diário quanto Quem Definirá as Runas Antigas foram cuidadosamente guardados para que ela os trouxesse de volta para casa durante o verão. Depois de sexta-feira, finalmente chegou a hora do fim de semana. Na manhã de sábado, o trio se escondeu em um canto da sala comunal. O humor de Harry ficando cada vez mais irritado enquanto ele sentia que todos que passassem por ele lhe dariam um olhar deliberado, e até mesmo o som de suas vozes diminuiria repentinamente. Mas a atitude dos jovens bruxos da Grifinória realmente não pode ser considerada pior. Agora quando Harry saiu, ele teve o efeito de limpar um corredor. O efeito dissuasor é comparável ao do guardião do castelo, senhor. Como o gato que ele mantinha estava petrificado, este senhor adotou recentemente uma estratégia diferente da anterior, escondendo-se nas sombras, esperando que os pequenos bruxos violadores chegassem à sua porta. Em virtude de sua familiaridade com o castelo, ele havia flagrado 3 casais seguidos que se escondiam e namoravam contra a proibição, assustando os pequenos bruxos de Hogwarts. Perto do meio-dia, a professora McGonagall apareceu para pegar a lista dos alunos que ficarão no Natal, como faz todos os anos durante a segunda semana de dezembro. Os 3 encontraram o nome de Malfoy nele e, coincidentemente, escolheram continuar na escola. Depois que a professora McGonagall saiu, Harry e Rony ficaram entediados de jogar xadrez bruxo e suspiraram de vez em quando. Justamente quando Hermione não resistiu em dizer algo, uma coruja voou e pousou em seu ombro. Hermione abriu a carta na perna da coruja, que é um post-it. É do professor App. Ela olhou para Harry e Ron e disse em um tom um pouco estranho. Ele convidou Harry para ir comigo ao seu escritório esta noite, dizendo que é importante. Harry está um tanto estupefato. 19 horas. Os 3 caminharam em direção ao escritório de runas antigas, e Rony de repente perguntou um tanto inquieto. Posso ir também? Quero dizer, o professor App só está procurando por Harry. Você perguntou isso pela 3ª vez? O professor App mencionou você e disse que você é mais que bem-vindo se estiver interessado. Hermione disse impacientemente. O trio ficou na frente da porta e ela bateu e empurrou a porta. O professor App está inclinado sobre sua mesa olhando um livro, com um raro sorriso sarcástico no rosto. Essa expressão é bastante rara, e Hermione rapidamente olhou para o título do livro, armando de pé. Mestre ou idiota? A autora é Rita Skeeter. A jovem bruxa encontrou um exemplar do Profeta Diário sobre a mesa, com a foto do diretor Dumbledore na primeira página e a manchete, o grande asneira de Dumbledore. Sua curiosidade despertou imediatamente, mas o professor App pressionou o livro em cima do jornal. Hermione. Professor App, boa noite. Harry cumprimentou formalmente. Aqui está você, sente-se. Félix sentou-se em um sofá em frente a 3 jovens bruxos.
Professor, o que posso fazer por você? Harry ficou apreensivo. Não mencione a língua das cobras. Harry, você é uma ofidioglota. Atormentar? Professor, eu juro, nunca fui eu quem abriu a câmara secreta. Há outro ofidioglota no castelo, e ele é o herdeiro da Sonserina. Harry gritou animadamente. Ele chegou perto de estragar seu próprio disfarce sobre a poção polissuco e Malfoy. Acalme-se. Félix convocou 3 copos de suco de laranja com sua varinha. Ninguém disse que você abriu a câmara secreta. Então você estava procurando por mim. Harry fica um tanto confuso, mas do outro lado da sala, o professor apontou para o suco de laranja flutuando à sua frente. Então pegou o copo e tomou um gole. Hermione e Ron também tomaram pequenos goles. Meu propósito ao te procurar é simples. Quero aprender a língua das cobras. PFFT. Tosse, 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 tosse. Professor, o que você disse? Harry se sentiu inconcebível. Ele teria dado qualquer coisa para se livrar de seu dom de língua de cobra. Mas agora, alguém está realmente tomando a iniciativa de aprender essa ofidioglota? Capítulo 51. Persuasão e pesquisa. Os preconceitos do coração são uma colina poderosa para escalar Harry. Enquanto Harry saía tonto do escritório de runas antigas, sua mente ainda reverberava com o que o professor Up havia dito a ele. 2 horas atrás, ele tentou dissipar a ideia horrível do professor, mas 2 horas depois, ele já estava segurando um pergaminho mágico e começou a pensar em como traduzir a língua maligna língua de cobra. Ele até pensou que estaria beneficiando toda a comunidade bruxa. Harry, acho que o professor Up está certo. O talento de uma pessoa não é o que importa, e o que importa é o tipo de pessoa que ela escolhe ser. Como alguém que ouviu toda a conversa, Ron citou as palavras do professor Up. Além do mais, a oferta do professor Up também é muito generosa, Ron acrescentou. Ele olhou para o golem na mão de Harry com um olhar de inveja. É um golem com cabelo azul gelo. Este é o preço que o professor Up pagou pelo negócio completo. Um dos golems de primeira classe de sua coleção particular, que segundo o professor Up, poderia facilmente derrotar um graduado do 7º ano. A memória de Harry retorna 2 horas antes. Harry, sempre somos rápidos em rotular as pessoas, em rotular coisas com as quais não estamos familiarizados, mas com um pouco de compreensão. Podemos ver que essa ação é bastante unilateral. Por exemplo, o diretor Armando de Pé fez muitos feitos sólidos. Durante seu mandato, tudo que as pessoas conseguem lembrar são apenas alguns rumores ridículos que foram distorcidos por alguém com interesses pessoais. O professor Up trouxe o livro Armando de Pé, Mestre ou Idiota sobre a mesa e o livro foi para a página do meio, para que o trio pudesse ver o conteúdo. O diretor de Pé melhorou as regras da escola de Hogwarts abolindo a grande maioria dos castigos corporais. Ao mesmo tempo, ele também recusou a candidatura do Lorde das Trevas para um emprego e poupou os estudantes de Hogwarts de sua influência. Esta é uma opinião geral. Mas será que é mesmo assim? O autor, com a ideia de explorar a verdade, da qual vejo uma lógica completamente diferente, era uma história empoeirada que foi encoberta, cheia de sujeira política. Félix disse calmamente, este livro, cheio de mentiras e fatos distorcidos, que está na lista dos mais vendidos há muito tempo. Harry ficou enojado com a mulher chamada Rita Skeeter e simpatizou com o diretor de Pé. Ambos foram incompreendidos, só que ele é por causa da língua das cobras. Ele rapidamente concordou com a oferta do professor Up por algum sentimento de empatia. O professor Up então jogou-lhe um dicionário e disse-lhe para traduzi-lo adequadamente. Ron e Hermione observaram com curiosidade e, após algum choque inicial, ficaram intensamente interessados no assunto em si. Nas palavras de Ron, este é o processo de decodificação da língua das cobras. Estamos testemunhando a história. Mas o processo não é fácil. Harry virou a primeira página do dicionário e segurou a língua por um tempo, mas não conseguiu dizer uma palavra. Professor, eu não posso fazer isso. Félix pensou por um momento. Você não tem habilidade com a língua das cobras, talvez esteja sentindo falta do estímulo direto. Ele acenou com a varinha e aplicou um encantamento de detecção de feedback ao dicionário mágico. O efeito é que quando alguém está lendo o livro, parece que está olhando para uma cobra cara a cara. Isso colocou Harry em ação rapidamente, e depois de pular a primeira e a segunda palavras inúteis, ele emitiu um som rouco e estranho que assustou Ron e Hermione que estavam ao lado dele. Essa voz parece tão má. Ron estremeceu, seu corpo gelou. Esta é uma pesquisa séria sobre magia, Ron. Hermione também está chocada. Qual palavra é essa? Félix perguntou. Harry apontou para a terceira palavra do dicionário. Esta aqui, fique longe. Ponto. Quantos tons você consegue fazer nesta página? Harry tentou novamente, movendo os dedos sobre o dicionário para que os outros 3 pudessem avaliar seu progresso. No momento seguinte, porém, Harry abafou a fala ou palavras normais em inglês saíram de sua boca. Ron o lembrou mais de uma vez. Harry, você está falando uma língua humana, e Harry podemos entender. Só na última palavra daquela página é que Harry finalmente disse em língua de cobra. Essa palavra é comer, ele disse com entusiasmo. Estou familiarizado com essa palavra, ouvi no Halloween. Os dedos de Félix pousaram em seu queixo. Isso significa que das 23 palavras em uma página, os lados esquerdo e direito para ser exato, apenas 2 podem ser traduzidas para a língua das cobras. O que isso significa, professor? Harry perguntou. A linguagem animal é sempre menos enriquecida que a linguagem humana, e também é vaga. O conceito de comer, por exemplo, temos uma dezena de palavras com significados semelhantes, o que é muito raro nas línguas de outras criaturas inteligentes. Félix pensou por um momento. Vamos fazer uma pausa enquanto faço algumas modificações no dicionário.
O trio olhou para a bancada do professor App, uma mesa bem larga, tipo amassada com superfície lisa de madeira e acabamento encerado. Na visão de Harry, o professor App com sua varinha batendo no dicionário. A ponta da varinha emitia vários tons de luz, o professor ora ficava em silêncio, ora recitava algo, e só depois de 10 minutos, ele parou. Professor? Harry estava prestes a perguntar o que ele fez e então abriu bem a boca. As palavras do dicionário de repente ganharam vida. Literalmente a superfície das páginas amareladas rodopiava em ondulações como água, e as palavras na legenda de cada entrada começaram a se torcer e girar como se tivessem braços e pernas. Então eles lutaram para se libertar do dicionário e emergiram no mundo tridimensional. Em seguida, o dicionário folheou as páginas com barulho e uma por uma, as legendas foram jogadas fora, pousaram na superfície da bancada, as linhas pretas ocas balançaram e saltaram. Em menos de um minuto, o número chegou a vários milhares. Esta cena é extremamente chocante. Um objeto bidimensional veio ao mundo real de uma só vez. Professor, estou sonhando? Harry perguntou estupidamente. É mágico, disse Félix calmamente. Os olhos de Hermione explodiram com um brilho intenso. Isso é magia. Ela sempre pensou que magia é algo concreto, um feitiço mágico, uma poção mágica ou uma imagem que se movia. Mas o professor App havia mostrado a ela em ação que a magia poderia fazer muito mais do que isso. A magia é desconhecida com todos os tipos de possibilidades. Félix olhou com satisfação para o conjunto de palavras à sua frente. Elas estavam temporariamente animadas. Ele sacudiu a varinha. A mala no canto se abriu com um estrondo, de onde saiu uma folha de pergaminho. Félix ergueu sua varinha e fez um círculo, permitindo que eles se conectassem, esses pergaminhos grudados sob o efeito da magia. Então a varinha de Félix bateu na mesa e a legião de palavras na bancada foi incorporada ao pergaminho, e uma palavra apareceu nele, e elas foram organizadas em uma ordem clara. Quando tudo acabou, o longo pergaminho, ou melhor, o pergaminho, enrolou-se e se transformou em um pergaminho mágico. Foto. Aterrissou na bancada. Aqui está Harry, felizmente eu conheço um pouco de magia fria. Um sorriso apareceu no rosto de Félix. Como isso deve ser usado, professor? Ele armazena sua pronúncia da ofidioglota. É claro, você precisará tocar as palavras correspondentes com sua varinha antes de usá-la. Além disso, eliminei algum vocabulário em inglês. Lembre-se, existem dezenas de milhares de palavras no dicionário, mas grande parte dele é simplesmente inútil. Então, no tempo restante, Harry espalhou o pergaminho, traduzido palavra por palavra. Desta vez a tradução progrediu muito mais rápido. Por todo o escritório, uma voz rouca e misteriosa soava a cada poucas dezenas de segundos. E Ron e Hermione também pelo desconforto inicial, para se acostumarem, e depois ficarem dormentes, depois de menos de uma hora. Às 9 horas, o professor App mandou os três saírem. Harry, normalmente você consegue encontrar algum lugar desocupado para gravar, e se encontrar algum problema, é só me encontrar. Então ele disse a Hermione, a aula de runas de amanhã está temporariamente cancelada, tenho algo para resolver temporariamente. Eu tenho que ir ver alguém. O professor disse isso. Capítulo 52, Mentiras e Verdade. No dia seguinte, na manhã do fim de semana, Harry e Ron saíram cambaleantes do dormitório e viram Hermione já sentada em um sofá na sala comunal. Os dois mal haviam se sentado ao lado dela quando viram Hermione bater um jornal na mesa com um pop. Eu sabia. A bruxinha disse com raiva. Harry e Ron saíram dessa. Eles se entreolharam e Harry perguntou. O que aconteceu, Hermione? Lembra do livro que o professor nos mostrou? Aquele sobre o diretor de pé. Havia uma cópia do Profeta Diário prensada na mesa do professor App na época, e eu simplesmente não me sentia bem. E esta manhã recebi os últimos dias documentos. Aquela mulher, Rita Skeeter. Como ela ousa caluniar o diretor Dumbledore? Hermione está tremendo de raiva. Harry rapidamente pegou o jornal, Ron sentou-se ao lado dele e enfiou a cabeça. É o Profeta Diário de ontem. O mais marcante é a foto de Dumbledore com a cabeça cheia de cabelos brancos olhando para cima, apenas pelo efeito da foto, que ele parecia ao mesmo tempo velho e sombrio, e o nome da manchete da primeira página é o Grande Dumbledore. Erro? Harry teve um mau pressentimento e leu rapidamente. Nossa repórter especial Rita Skeeter relata que o excêntrico alvo Dumbledore, o diretor de Hogwarts, sempre foi um bruxo muito controverso. Reconhecido como o maior bruxo do nosso tempo, Dumbledore está escondido no castelo de Hogwarts e raramente aparece aos olhos do público desde que derrotou o bruxo das trevas Grindelwald em 1945. Todos o elogiaram, acreditando que ele está guardando a esperança da comunidade bruxa britânica e constantemente entregando todos os tipos de talentos para a comunidade bruxa. Mas isso é realmente a verdade da situação? O autor recebeu recentemente algumas cartas de pais de alunos, alegando que houve um ataque horrível na escola e que o culpado ainda não foi encontrado. A senhora Ferrier em Topsham escreveu, meu filho teme por sua vida na escola todos os dias. E os professores não estão fazendo nada a respeito. Eu tive que trazer meu filho de volta para o Natal. Com um grande senso de urgência, o escritor procurou a mãe preocupada e a entrevistou. É muito mais sério do que esperávamos. O ataque não foi algo que aconteceu pela primeira vez, aconteceu há mais de um mês. Só que daquela vez a vítima era um gato. Então a notícia foi guardada a 7 chaves. Para mitigar o impacto e evitar ser descoberto e denunciado pelo público, este diretor fez de tudo para inventar uma mentira sensacionalista. Ele culpou a lenda milenar de Hogwarts, a Câmara Secreta da Sonserina. Hilariante, algo semelhante aconteceu 50 anos antes disso, quando o diretor era professor de transfiguração, durante o qual uma pobre bruxa da Corvinal perdeu tragicamente a vida. Hogwarts pegou o suspeito o mais rápido possível, mas Dumbledore teve grande influência sobre o então diretor. Armando de pé, e com as suas boas graças, o assunto acabou por ser arquivado, e o suspeito foi apenas expulso da escola.
Enquanto escrevo isto 3 dias atrás, 2 semanas se passaram desde o segundo ataque ao estudante. Mas nada foi relatado sobre isso e o perpetrador ainda está à solta. Temos que nos preocupar com este assunto. O onipotente Dumbledore, ele está realmente envelhecendo? O escritor acompanhará o assunto e trará de volta a verdade para todos. Na próxima edição, começaremos com a atuação de este diretor para revelar uma imagem mais realista de Dumbledore para todos. Este é o final do artigo principal, mas no final da página há uma pequena linha de texto, uma prévia do conteúdo da próxima edição do relatório, que se lê. Dumbledore sempre foi corajoso o suficiente para contratar membros controversos do corpo docente, como Gilderoy Lockhart e Félix Apidestiano. Mas serão esses dois realmente as pessoas certas? Vamos esperar para ver. Aceitamos informações de quem sabe, entre em contato com Rita Skeeter, editora-chefe de ouro do Profeta Diário, autora de 12 livros best-sellers, recordista de best-sellers. Como ela pode dizer isso sobre Dumbledore? Harry disse muito zangado. E como pode a Câmara Secreta ser uma mentira, quando vimos isso com nossos próprios olhos? Nenhuma palavra dessa mulher, Rita Skeeter, é confiável. Ela sempre inventa boatos de fofoca sobre pessoas famosas. Ron disse perspicazmente, ela e Lockhart causaram um grande impacto há alguns anos, quando ela e Lockhart estavam brigando nos jornais, e mamãe a odiava. Parece que temos uma boa ideia de como é essa mulher, Hermione disse zombeteiramente. Ron pegou o jornal. Você notou que esta mulher está realmente tentando fazer uma série. E a próxima edição é sobre o professor Lockhart e o professor App. Como ela irá roteirizar a história deles? Hermione disse desamparada, o diretor Dumbledore é retratado por ela como uma pessoa obscura. Acho que os dois professores não serão poupados. Eu não me importo com Lockhart. Ele é apenas uma casca vazia. O que você acha? O professor App invadirá o prédio do Profeta Diário e lançará uma maldição cruel naquela mulher. Ron, isso é ilegal. Como o professor poderia fazer isso? Os três discutiram o assunto e a conclusão final foi bastante pessimista. Harry apontou para uma citação no jornal. Ela disse que o suspeito foi capturado há 50 anos. A quem ela está se referindo? Qual é, Harry? Você ainda acredita nas besteiras daquela mulher? Claro, eu não acredito, mas os olhos de Harry estavam fixos em Hermione. Seu rosto empalideceu rapidamente. 50 anos atrás, o suspeito que foi expulso de... Era Hagrid? Ron lambeu os lábios, inquieto. Harry disse rapidamente, acredito em Dumbledore, Hagrid não pode ser o assassino. Mas como ele está listado como suspeito, ele deve saber de alguma coisa. O trio se preparava para enfrentar a neve e o vento para ir até a cabana do guarda da Floresta Proibida, logo depois de sair do castelo. Quando esbarraram em uma figura corpulenta, ninguém menos que Hagrid, com o rosto cheio de neve e nevasca, sua barba espessa coberta de neve, gelo, e ele segurava uma galinha morta na mão. Hagrid, Harry bateu direto nele. Cuidado, pequenos. Hagrid disse rispidamente, ainda agitando o frango mole em sua mão, algumas de suas penas voando pelo ar com seus movimentos. Mais tarde naquela noite, Harry, Ron e Hermione acabaram de voltar da sala de aula abandonada no subsolo e tudo está indo bem com a poção polissuco. Harry carregava consigo o pergaminho mágico dado pelo professor App, traduzindo palavra por palavra em língua de cobra. Na sala de aula vazia e abandonada, de vez em quando podem ser ouvidos ecos do som rouco e misterioso do terror. Isso faz com que o cochilo que Ron mantivesse acordado, meio adormecido, ele sempre via uma bruxa preparando uma poção parecida com lama, um bruxo fazendo um som de assobio semelhante ao de uma cobra. E no início da tarde, eles ouviram algumas informações sobre a sala secreta de Hagrid. No momento, eles estão escondidos no canto da sala comunal. Quase tudo está em ordem. Hermione disse de repente. O que? O monstro da Câmara Secreta. Espere por mim. Hermione obviamente havia aperfeiçoado seu pensamento. Ela correu de volta para o dormitório. Poucos segundos depois trouxe um pergaminho. Os três se reuniram e olharam para o que estava escrito nele, que tratava de uma terrível criatura mágica chamada Basilisco. Quando Harry e Ron terminaram de ler as informações, Hermione disse sobre as possíveis pistas coletadas nesses dias, o Basilisco pode ficar adormecido por muito tempo. Os olhos do Basilisco são letais, o Basilisco é o inimigo natural das aranhas, o Basilisco tem medo de galinhas. O que vocês acham disso? Então, o monstro na câmara é um basilisco? Ron perguntou entusiasmado. Não pode estar errado. Harry bateu com o punho na mesa. Eles obtiveram duas informações principais de Hagrid. Uma era que as galinhas que ele criava sempre morriam inexplicavelmente. A segunda foi que ele havia criado a aranha gigante de 8 olhos 50 anos atrás. E a aranha gigante de 8 olhos tinha tanto medo do monstro na câmara que se recusou a revelar sequer uma palavra. Tudo se encaixa. Mas tem um maior problema. É que o basilisco não pode petrificar alguém. Inicialmente ignorei por causa desse ponto, mas agora, as evidências ao lado têm sido muito suficientes. Hermione disse muito criticamente. Talvez eu devesse encontrar algum tempo para perguntar ao professor App o que posso fazer para tornar o olhar do basilisco menos prejudicial. Ela martelou a cabeça com algum ressentimento. É tão estranho, sinto que algo está bem na minha frente, mas nunca consigo encontrar. Harry engoliu em seco. Hermione, acho que sei. Capítulo 53 Rita Skeeter. Enquanto isso, Félix está totalmente vestido e parado em frente à lareira de seu escritório. Ele borrifou um punhado de pó de flu, disse clara e alto, beco diagonal, todo seu corpo desapareceu de Hogwarts. Beco diagonal. Félix saiu da lareira pública sacudindo a poeira do corpo, e tirou do bolso um pedaço de papel, é um endereço. No momento seguinte, Félix aparatou diretamente naquele local. Nos arredores de Londres, em frente a uma única casa isolada, uma figura alta apareceu abruptamente.
Félix olhou para o número da porta, subiu os degraus na neve até a porta e bateu na porta com a varinha. Um momento depois, uma mulher refinada abriu a porta, seu olhar espiando através de um par de óculos cravejados de joias, e examinando o estranho à sua frente com um olhar crítico no rosto. Félix se apresentou gentilmente, Félix Zapp, atualmente servindo como professor de runas antigas em Hogwarts. Você me mencionou no jornal, Senhora Skeeter. Você é Félix Zapp? Os olhos de Rita Skeeter se iluminaram e em um piscar de olhos, seus dedos pintados de vermelho brilhante agarraram o braço de Félix e o arrastaram para dentro da sala entre. A sala tinha mesa e cadeiras bem arrumadas, e o ar estava repleto de fragrâncias encantadas. Em ambas as paredes, de um lado há uma enorme adega do chão ao teto e do outro lado há estantes quadradas com vários livros, troféus e jornais. Num cabide atrás da porta havia uma bolsa de pele de crocodilo. É uma honra que recebi. Senhor App, estou muito interessado em você. Há muito tempo queria entrevistá-lo. Rita Skeeter estava sentada à sua frente, com o cabelo penteado em cachos delicados, rígidos e estranhamente grandes, que pareciam particularmente estranhos com seu queixo grande. Senhora Skeeter. Félix é rapidamente interrompido pela mulher que é imponente e feroz, agitando sua varinha e uma pena estenográfica e um rolo de pergaminho voando de sua bolsa de pele de crocodilo. Então, senhor Félix, você não vai se opor se eu usar uma pena estenográfica para fazer anotações, vai? Isso vai liberar minhas mãos para falar com você normalmente. Sem esperar pela resposta, o pergaminho se espalhou automaticamente e a pena estenográfica pousou verticalmente sobre ele, a ponta tremendo suavemente. Bem, vamos começar a conversa aqui, exatamente do ponto em que você veio aqui hoje. Acho que... Ela sorriu de repente, mostrando 3 dentes de ouro. Você foi contratado por alguém, certo? A longa e verde pena estenográfica dançava rapidamente, derramando uma sequência fluida de palavras. Com o coração cheio de pensamentos, este visitante noturno demonstrou forte desagrado diante das perguntas do editor, mas não contra o editor, mas contra a sombra oculta que está por trás de todo o caso. Félix riu baixinho, olhou para o relógio de parede, são apenas 7 horas. Ele não respondeu, mas em vez disso examinou com interesse a mobília da sala de estar, o refrigerador de vinho do chão ao teto que ocupava 1/3 da parede, cheio de frascos grandes e pequenos, de formato requintado, e alguns ornamentos espalhados. Rita Skeeter ergueu a sobrancelha fortemente desenhada. Por acaso você está cauteloso, senhor Félix? Está tudo bem, nossos leitores gostam de pessoas com personalidades rebeldes e eles irão protegê-lo. Personalidade rebelde? Félix repetiu. Sim, como tipo de pessoa que desafia o poder e se rebela contra a autoridade. Se você for ameaçado, não se preocupe, fale e nós lhe daremos um senso de justiça em troca. A pena estenográfica continuava registrando, mas Félix não teve interesse em lê-la. Levantou-se e foi até a prateleira do outro lado da adega onde ficavam os prêmios de honra. O topo da prateleira está repleto de elogios pessoais pertencentes a Rita Skeeter, incluindo certificados de artigos em jornais, best-sellers e seus números de vendas que ela publicou ao longo dos anos, uma miríade desse tipo de coisa. Por exemplo, ele viu o livro Armando de Pé, Mestre ou Idiota? Ele suspirou. Se metade do que está neste livro for verdade, não é uma leitura ruim de banheiro. As sobrancelhas de Rita Skeeter franziram. Seus dedos apertaram a varinha com tanta força que suas unhas vermelhas brilhantes de 5 centímetros de comprimento perfuraram sua pele. Ela rapidamente se levantou e se aproximou de Félix, olhando para ele sem desviar o olhar. Senhor Félix, eu sei quem você é. Um dos meus colegas me aconselhou a não brincar com você. Afirmação ridícula, ele só se formou há alguns anos, em virtude de sua origem familiar. Ele entrou na indústria de notícias, disse ela, como se estivesse apontando. Se você me perguntar, nossos leitores têm o direito de saber a verdade. Como? A verdade? Félix a interrompeu. Isso mesmo, a verdade. Ela enfatizou deliberadamente. Vamos falar sobre suas experiências, sua infância e assim por diante. Acho que isso o ajudará a ter uma perspectiva clara de si mesmo. Acho que isso não é mais necessário. Sei exatamente que tipo de pessoa eu sou. Porém, Rita Skeeter não desistiu. O pergaminho e a pena sobre a mesa voaram até ela, senhor Félix. Você veio de um orfanato trouxa e entrou na Sonserina quando se matriculou? Deve ter sofrido bastante bullying, certo? Você está interessado em falar sobre isso? Acho que haverá alguns leitores que estarão muito interessados nisso. Rita, você realmente me conhece? Claro. O olhar dela estava firmemente fixado nele como se ela estivesse olhando para um tesouro precioso. Senhor Félix, você é muito conhecido na comunidade bruxa. Há muitos rótulos em você. Um sonserino de um orfanato trouxa, recebeu muitas ameaças de morte durante a escola. Derrotou um dos 28 puros sangues do clã Shafik e um grupo de bruxos das trevas sob o abrigo de Dumbledore. Tornou-se um especialista trouxa após a formatura e agora está de volta a Hogwarts como... Rita Skeeter disse enquanto deixava a pena fazer anotações rápidas, olhando para a atitude evasiva de Félix. Ela disse sedutoramente, sua experiência é lendária. Se você concordar, eu gostaria de escrever uma biografia sua, isso implicaria em quantidades infinitas de ouro, galeões e grande fama. No entanto, o rótulo de especialista trouxa parece muito civilizado, nossos leitores gostam de um bruxo durão com um caráter forte, e de preferência com um relacionamento com uma celebridade. Deixe-me pensar, como devemos lidar com isso? Félix se divertiu, apontou para o livro à sua frente. Gosta desse tipo de biografia? A arte requer uma certa dose de imaginação. Ela disse maliciosamente.
Félix ficou um tanto impaciente e decidiu resolver o problema imediato o mais rápido possível, então voltou ao seu lugar. Esse ato fez com que Rita Skeeter confundisse isso com sua aceitação tácita, então ela sentou-se no sofá e disse com um gesto urgente e autoritário: vamos começar com seu relacionamento com Dumbledore. Senhora Skeeter, preciso que você pare com suas reportagens imprecisas. Percebi que você me mencionou no Profeta Diário e estava prestes a inventar uma grande história. Não estou inventando. É uma perspectiva diferente na melhor das hipóteses. Félix acenou com a cabeça. Deixe-me dizer o que é uma perspectiva diferente. Ele bateu os dedos na mesa. Tada, as pontas dos dedos colidiram com a mesa com um tilintar nítido. Do que você está falando? Rita Skeeter engasgou de repente ao descobrir que o mundo em seus olhos mudou de uma só vez. As cores estavam desaparecendo rapidamente, o delicado frasco de vidro roxo de gargalo longo, o manto carmesim em seu corpo, o troféu de ouro no armário, a bolsa de crocodilo preta e marrom, o pergaminho amarelo claro, a pena de desenho verde. A cor de tudo está desaparecendo. Capítulo 54. Você bloqueou meu caminho. O mundo inteiro fica apenas com tons de preto, branco e cinza. Rita Skeeter enrijeceu e observou com dificuldade Félix bater os dedos na mesa, que é clara e esbelta com unhas rosa clara saudáveis, a única cor dentro de seu campo de visão. À medida que os dedos batiam, uma ondulação cinza escura brotou das pontas dos dedos, e a ondulação passou por ambos, espalhando-se silenciosamente em todas as direções. Você, a mulher disse arduamente com a varinha na mão, mas ela não conseguia levantá-la nem uma fração de centímetro. Veja, ocasionalmente uso essa perspectiva para observar o mundo, para observar a magia, e é bastante interessante, como sempre. Félix apresentou sua atitude inalterada desde o início, mas Rita Skeeter não pensava assim. É ilegal você fazer isso. Azkaban. Ela abriu e fechou os lábios com extrema dificuldade, uma palavra após outra palavra de cada vez. Rita, você não acha que vou fazer algo ruim com você, hein? Félix disse divertido. Acabei de perguntar a você, você realmente me conhece? Obviamente você não me conhece. Um de seus colegas aconselhou você a não brincar comigo? Acho que ele deve ser da Sonserina. Os olhos de Rita Skeeter fixaram-no com um olhar mortal. Félix disse calmamente: usei meu período de férias para visitar alguns sangues puros teimosos no 5º ano, e eles não falaram sobre mim em público desde então. Você sabe por quê? Seus olhos se arregalaram. Você pensa, em qual poder eu preciso confiar para conter a ameaça das famílias de sangue puro extremo? Não, Rita, ele disse suavemente, e estou apenas mostrando a eles uma possibilidade. À medida que o humor de Félix mudava, os brancos e cinzas por toda a sala rapidamente se tingiram de uma escuridão profunda e deprimente. O corpo de Rita Skeeter tremeu levemente. Sim, uma possibilidade, se eu me tornar um Lorde das Trevas. Ele não continuou. A escuridão desapareceu rapidamente e voltou ao preto e branco, como uma fotografia antiga e desbotada. Quando você pensa sobre isso, na verdade sou uma pessoa muito legal para conversar. Contanto que você não me provoque, não tenho tempo para cuidar de você. Você ficou no meu caminho. Ignorando-a, Félix acenou para o pergaminho sobre a mesa e leu-o descuidadamente. O pergaminho, sem saber, encheu um pé, o que o fez cair na gargalhada. Se os jovens bruxos de Hogwarts tivessem essa habilidade de inventar coisas, eles com certeza estariam rindo alto em seus sonhos. TSC. Este parágrafo é excessivo. Eu disse isso? Ficar perto de Dumbledore, quem eu? Ele balançou sua cabeça. As cores da sala voltaram gradualmente, uma cena igualmente mágica, como uma criança encontrando fotos desbotadas em um antigo depósito e pegando giz de cera para rabiscar sobre elas. O mundo voltou à vida. Rita Skeeter descobriu que havia recuperado a capacidade de se mover. Ela olhou para a varinha em sua mão e depois para Félix, que ainda estava lendo o pergaminho, e seus olhos vagaram. Mas ela rapidamente desistiu da ideia tola. Pense nisso, você deseja continuar? Esta pode ser uma oportunidade. Aproveite isso de mim, e a história subsequente será sua para inventar. Félix olhou para cima, olhos azul claros olhando para ela. Você está brincando, Félix, não, professor App, senhor. Rita Skeeter ficava mudando o título. Ele jogou o pergaminho em sua mão levemente e ele se transformou silenciosamente em cinzas. Sobre o que eu vim. Peço desculpas. Vou parar com todas as declarações falsas. Ela disse rapidamente, com um sorriso agradável no rosto. Obrigado, Rita. Félix levantou-se, sorriu levemente e curvou-se cortesmente, depois empurrou a porta e sua figura se misturou à noite. Já está completamente escuro, o vento norte e os flocos de neve sopram em seu manto farfalhar. Félix deu 2 passos contra o vento e a neve, e no momento seguinte ele desapareceu no mesmo lugar. Depois de um tempo, Rita Skeeter abriu a porta silenciosamente, olhou em volta, não havia nada fora de casa, ela fechou a porta rapidamente. Uma maldição cruel foi vomitada de sua boca, e ela está amaldiçoando alguém com quase as piores palavras que já conheceu em sua vida. Félix App. Ela gritou o nome violentamente. Eu quero vingança. Vingança do segredo dele. Sim, isso mesmo, esse maldito. Homem ainda não sabe que sou animago, talvez, não, é muito arriscado. Depois de praguejar por muito tempo, a boca de Rita Skeeter ficou seca e ela finalmente parou. Ela foi até o armário de bebidas e tentou tirar uma garrafa de vinho para matar a sede, mas assim que seus dedos tocaram a alça, a linda alça prateada se transformou em areia fina em suas mãos. Rita Skeeter congelou no lugar. Tentativamente, ela estendeu um dedo curto, longo e grosso e cutucou uma garrafa de vidro roxa de gargalo longo, sua garrafa de vinho favorita. Mas no segundo seguinte, o jarro rapidamente se desintegrou em areia fina, incluindo o licor armazenado dentro dele. Seus olhos ficaram assustados e seu corpo tropeçou na cadeira atrás dela, e então ela percebeu que a cadeira também desmoronou e se transformou em uma poça de areia fina.
Rita Skeeter olhou ao redor de sua casa. Cada parte dela está constantemente se decompondo em areia fina, incluindo seus delicados porta-retratos e bolsas de pele de crocodilo. Nem o chão é poupado. Ela saiu correndo de casa horrorizada, e enquanto observava, toda a casa isolada tremeu e do fundo veio um mar rodopiante de areia que lenta mas seguramente engoliu a casa. Isso é uma lição. Uma voz soou abruptamente na cabeça de Rita Skeeter. Seus lábios tremiam como se ela quisesse dizer alguma coisa, mas desta vez ela fechou a boca apressadamente. À borda da floresta proibida. A figura de Félix reapareceu do nada e ele caminhou passo a passo em direção ao castelo contra a nevasca. O clima de dezembro é frio pra caramba, principalmente com os ventos fortes misturados com nevascas. Cada passo é uma dura prova. Quando ele viu o contorno do castelo à distância, um pensamento lhe ocorreu e ele balançou a cabeça, sem pensar mais nisso. Félix abriu a porta marrom escura, sacudindo todos os flocos de neve e entrando no castelo quente. Ele acenou com a varinha e a porta atrás dele se fechou com estrondo, mantendo a neve e a escuridão do lado de fora. Capítulo 55 Concurso de Conhecimento Mágico. À medida que o Natal se aproximava, a atmosfera festiva tornou-se cada vez mais forte e o entusiasmo de muitos jovens bruxos pelo aprendizado diminuiu. Muitos professores disseram que os alunos não conseguiam relaxar, mas não exerciam muita pressão, e isso se refletia na quantidade de trabalhos de casa atribuídos. Mas esta clemência não inclui tanto o quinto como o sétimo ano. Como eles foram obrigados a lidar com os NOMS e NEWTS, os exames de nível de mago ordinário e o teste de magia na Stille-Schaustin, respectivamente, este ano. Runas antigas, sala de aula da quinta série. Félix mais uma vez reafirmou a importância do exame OWLS. Você só tem 6 meses até o exame de nível de mago comum, excluindo feriados e finais de semana. Quanto tempo resta? Deixe-me fazer as contas para você. 6 meses, digamos 25 semanas. Em meio às expressões de espanto dos jovens bruxos no palco, este professor fez as contas. 2 aulas por semana. Uma aula grande de 2 horas e uma aula pequena de 1 hora contando até. São apenas 75 horas no total. Você estuda tanto tempo fora da sala de aula? Não importa como eu conte, ainda são menos de 200 horas. Olhando para a expressão arrependida do professor App, os jovens bruxos ficaram em silêncio. Mas Félix está de bom humor hoje e decidiu fazer uma pesquisa com os alunos. Em qual matéria você acha que é menos bom? Uma bruxinha disse timidamente. As runas antigas contam? Na verdade. Então é a história da magia. A garota da Lufa-Lufa disse, o professor Bean sempre nos faz memorizar muitas coisas, e eu não tenho uma memória muito boa. Ele nunca destaca nada nas aulas, os outros professores dão mais ou menos algumas dicas. Um Ravenclaw disse indignado. O professor Beans é o tipo de professor que diz, tudo que falo é o ponto principal, e tudo que menciono na aula é o ponto do teste. E esse professor também é conhecido por sua linguagem monótona e irregular, que parece que ele é lendo as escrituras. O efeito hipnótico é de primeira classe. A história da magia. Muito bem, senhorita Seldon, senhor Pardis. Mais alguma coisa? Não sou muito bom nas aulas de astronomia, sempre fico confuso sobre planetas. As aulas práticas das aulas de fitoterapia são interessantes, mas não consigo me lembrar das propriedades das plantas mágicas em nenhum momento. Você não acha que a adivinhação aritmética é complicada? Aula de adivinhação é um pesadelo. Alguém respondeu imediatamente bobagem. Adivinhação é a aula mais fácil de passar. Trelawney é uma psicopata. Professora McGonagall é muito rígida. A aula de Quedlibur está sempre cheia de criaturas mágicas perigosas. Professor Snape é horrível. Os pequenos bruxos discutiram febrilmente, e rapidamente tudo ficou tão torto que Félix apressadamente deu um tempo. Como isso evoluiu para criticar os professores de várias disciplinas? Ele resumiu os pontos dos jovens bruxos. Então, geralmente você não tem um desempenho bom o suficiente em cursos que são mais teóricos e exigem muita memorização, como runas antigas, história da magia e aulas de astronomia. Félix teve uma ideia temporária e decidiu tentar. Que tal isso? Vamos jogar. Vamos convidar 2 estudantes. Bem, será a senhorita Seldon, senhor Pardis, preciso da sua cooperação. Os 2 jovens bruxos avançaram com curiosidade. A sala de aula ganhou vida para os pequenos bruxos. Tire suas varinhas. Seldon e Pardis sacaram suas varinhas com entusiasmo, os olhos fixos em Félix. O ensino do professor App está sempre repleto de todos os tipos de truques novos e emocionantes, um comentário que foi amplamente divulgado em outras séries, mas a 5ª e a 7ª séries foram relativamente pouco expostas a ele. Vamos ver. Félix sacudiu sua varinha e uma grade de 9 painéis apareceu na frente de cada um dos 2. Dentro da grade havia 9 runas brilhantes. E acima das cabeças dos 2 jovens bruxos, 2 nomes dourados foram exibidos, Peter Seldon, Warren Pardis. Professor, o que é isso? Peter Seldon, da Lufa-Lufa, perguntou curioso, enquanto sua amiga batia com o dedo no topo de sua cabeça para revelar o nome no topo de sua cabeça, que estranhamente, tinha um número 0 próximo a ele. Teremos um concurso de conhecimento mágico. A seguir direi uma frase. Você precisa encontrar a runa correspondente o mais rápido possível e usar sua varinha para tocar a grade correspondente. Você precisa ser mais rápido que seu oponente para conseguir um ponto. Quando um de vocês consegue 100 pontos primeiro, o jogo acaba. Félix olhou para os 2. Vamos tentar primeiro. Ele pronunciou uma série de paráfrases. A luz, iluminando o caminho à frente, também denota o brilho do conhecimento. Peter Seldon e Warren Pardis olharam atentamente para as runas flutuando no ar à sua frente, e quando a professora App chegou à segunda frase, os olhos de Peter brilharam e ela rapidamente bateu com a varinha no canto inferior esquerdo da 9ª caixa. Eu sei, é quem?
Quando sua varinha tocou a runa, aquela área instantaneamente ficou dourada brilhante e, ao mesmo tempo, um sinal de +1 apareceu acima de sua cabeça, parando por 2 segundos antes de desaparecer. Peter olhou para o topo de sua cabeça pensando tardiamente o número inicial, 0, tornou-se 1. Ela olhou para o professor. Eu ganhei? Num sentido. Félix disse, presumo que você entenda as regras do jogo? Os dois assentiram ao mesmo tempo. Esse tipo de brincadeira é fascinante. Warren do outro lado não pode deixar de apertar sua varinha. Agora mesmo ele estava um passo lento. Félix acenou com a varinha, fazendo o primeiro conjunto de 9 quadrados desaparecer, e o segundo conjunto de 9 quadrados apareceu na frente dos dois. A segunda frase recompensa simboliza vitória e satisfação. Warren jogou sua varinha no meio da grade 9 de uma vez e observou a área ficar dourada deslumbrante, seu rosto cheio de excitação. É win, professor. Resposta correta. Félix acenou com a cabeça e um sinal +1 apareceu no topo da cabeça de Warren, enquanto o placar passou a 1. O jogo continuou. Pobre, difícil e também representa algum tipo de infortúnio. Sem pensar, Warren bateu com a varinha no canto superior esquerdo, mas desta vez a área rapidamente ficou cinza miserável. Resposta errada, Sr. Warren. Félix acenou com sua varinha e um sinal -1 apareceu acima de sua cabeça, e sua pontuação voltou a 0. Warren balançou o punho em aborrecimento. Neste momento, os jovens bruxos entenderam perfeitamente as regras do jogo. Resposta certa mais pontos, resposta errada descontados os pontos. Quem chegar ao 101º é o vencedor. Colheita, banqueiro ou ciclo de crescimento. Warren rapidamente acenou com sua varinha. Correto, mais um ponto. Próximo. Muito bem, senhorita Peter. A seguir, teremos um desafio mais difícil. Os primeiros 12 conjuntos eram runas bastante superficiais, mas logo a dificuldade aumentou a um ritmo visível a olho nu. Os dois desaceleraram, demorando cada vez mais para pensar enquanto o placar chegava a 73, 71. Ganhe habilidade ou sorte aleatória, revele segredos ocultos, crie vida. Peter mordeu o lábio enquanto Warren instalava os nós dos dedos. É Peorte, o jovem bruxo que assistia do lado de fora não se conteve, e uma resposta surgiu. Os olhos de Peter brilharam, e sua varinha clicou na resposta correta. Félix não comentou, não impediu os bruxos de fora do palco de lembrá-los, mas também não deu os 2 pontos extras. Ele simplesmente substituiu outro grupo de conjuntos de 9. Então os dois entenderam o que o professor quis dizer. A seguir, você terá que competir com toda a turma de jovens bruxos. Os dois se entreolharam com rostos amargos. Mas os pequenos bruxos fora do palco ficaram entusiasmados e na próxima dúzia de grupos de 9 grades, eles trabalharam juntos, conversando e brincando, enquanto os dois no palco ganharam apenas 1 ponto cada. A campainha tocou, mas ninguém se mexeu. O placar ficou preso em 99, 98. Os jovens bruxos estavam quietos no momento e não faziam barulho. Félix disse rapidamente, o poder do sol sobre o diabo e as trevas. É sigel, disse Peter, a ponta de seu bastão apontando para o centro do 9º círculo, e a luz dourada brilhou. Eu ganhei, eu ganhei. Ao grito dela, o professor acenou com a varinha, fazendo com que fogos de artifício brilhantes explodissem pela sala de aula. Obrigado a ambos, alunos, pelo seu desempenho maravilhoso, 10 pontos extras para Lufa-Lufa e 5 pontos extras para Corvinal. Agora, aula encerrada. Capítulo 56. Harry Mostro. Os jovens bruxos discutiam febrilmente entre si como alunos do 5º ano, raramente eram expostos a lições tão interessantes. Cada professor os pressionava ao máximo possível para alcançar seu potencial. De certa forma, é claro, é uma dívida que eles tinham nos últimos 4 anos. No corredor, Warren Pardis disse ao amigo com certo remorso, posso realmente vencer, mas não tive sorte. Foi você quem foi muito agressivo e errou pelo menos 10 perguntas. Seu amigo respondeu. Enquanto os jovens bruxos saíam correndo da sala de aula, Félix esfregou os dedos doloridos. A coreografia deste concurso de conhecimento foi montada por ele, magia por magia. Da 9ª grade às mudanças de pontuação, ao feedback colorido das respostas corretas e incorretas, ele fez tudo sozinho. Um erro crasso, da próxima vez vamos mudar para um sistema de 10 pontos. À tarde, Félix tentou as 2 aulas da 6ª e 7ª séries, e os resultados foram excelentes. Até mesmo os alunos com necessidades especiais, de runas antigas ficaram bastante acordados na sala de aula. Isso deixou seus pensamentos claros. No futuro, posso fazer mais desse tipo de ensino semelhante a um jogo, mas o pré-requisito é fazer um trabalho de preparação suficiente. À noite, no grande salão, Félix enfiou sem fôlego um pedaço de batata regado com molho preto, sentindo-se um pouco fraco depois de um longo dia. O número de feitiços que ele lançou hoje estava claramente acima do limite. A sala comum. Os gêmeos Fred e George estavam lutando entre si com seus golems, tendo terminado o 2º e 3º conjuntos de runas práticas. Isso torna a batalha deles muito espetacular. Golem de Fred, cada golpe irá florescer um círculo de luz, um som de estalo. O cabelo de Lee Jordan está em pé porque ele está muito perto. Por outro lado, George não fica atrás, seu golem é um muito popular garoto de fogo. Cada vez que ele usa sua marca registrada Grande Bola de Fogo, atrairá um som de entusiasmo. Naquele momento, Percy Weasley apareceu do lado de fora da sala. Ele havia acabado de terminar sua ronda. Ao vê-lo, Ron no canto simplesmente virou a cabeça. Uma guerra fria ainda permanecia entre eles. Ron, você ainda não fez as pazes? Hermione perguntou preocupada. Não até que ele me peça desculpas, Ron disse teimosamente. Harry suspirou, não podia falar muito, afinal Ron havia perdido muita cara ao assumir a culpa pelos 3. Ei, Percy, ouvi dizer que você ganhou 10 pontos do professor Apoge? Um grifinório perguntou.
Percy estufou o peito com arrogância, tornando seu distintivo de monitor-chefe ainda mais visível. Sim, o professor Up tentou um novo método de ensino, e tenho que admitir, ele é bastante sábio. E você venceu a Sonserina. Percy disse modestamente, foi apenas uma competição, e além disso, em um sistema de 10 pontos, consegui responder corretamente 9 perguntas à frente do meu oponente. Os grifinórios exclamaram maravilhados novamente, Percy era digno de ser um tirano escolar que havia aceitado 12 trabalhos. 9 perguntas à frente. Ron repetiu com um olhar de desdém. Harry mudou rapidamente de assunto. Hermione, você perguntou ao professor Up sobre o basilisco? Hermione balançou a cabeça. Raramente vejo o professor, de segunda a sexta. A menos que houvesse um trabalho que ela precisasse avaliar. Mas é tarde demais para prolongar isso até o fim de semana. Harry disse relutantemente, caso haja um ataque no meio de... Ele bateu na mesa com força suficiente para assustar os 2 jovens bruxos que passavam, que lançaram a Harry um olhar cauteloso e rapidamente se afastaram dele. Olha só, todos pensam que eu sou o culpado. Harry, por que não vamos encontrar o professor Up agora? Hermione lançou-lhe um olhar cuidadoso. Harry olhou para o relógio de parede, já passa das 9 horas da noite e amanhã. Ele caiu na cadeira como uma bola vazia. Eles tinham basicamente certeza de que o monstro na câmara era o basilisco, e sobre a confusão de Hermione, o olhar do basilisco é letal. Mas as 2 vítimas atuais estão apenas petrificadas. Harry também tem suas próprias especulações. Essas vítimas não estão olhando diretamente para o basilisco. Olho. A senhora Norris foi observada através do reflexo da água estagnada, e Colin Creevy foi observado através das lentes da câmera. Mas se isso é exato ainda precisa ser verificado. Foi quando Ron disse a ele, Harry, o golem que o professor Up lhe deu está na sua mochila? Sim. Harry voltou debilmente. Ele havia praticado várias vezes em particular, mas ainda tinha um pouco de habilidade, apenas capaz de manipular o golem para andar normalmente. Que tal tentarmos? Ron olhou para Percy no meio da multidão. Aqui? Harry não conseguia se decidir. Os olhos de Hermione brilharam, ela queria experimentar há muito tempo, e ela se sentiu atraída por esse tipo de estilo durante a aula pública de abertura. Cabelo azul gelo, rosto delicado e lindo, que atingiu seu coração perfeitamente. Talvez, esta não seja uma boa escolha. Hermione disse baixinho, mas ela não impediu Harry de tirar o golem de sua mochila. Ei, o que vocês estão fazendo? Fred se aproximou com o braço em volta dos ombros de George. Oh, um golem mágico, eu acho. Ron tentou dizer em um tom turvo. Fred viu o golem na mão de Harry e ficou surpreso. Este não é um golem normal. Só pela aparência, os 2 também são completamente incomparáveis. O professor Up nos deu, disse Ron. Fred escolheu o golem mágico, essa coisa. Ele olhou para George. Mal consigo sentir suas flutuações mágicas, mais requintadas do que a boneca fantasma de Diggory. É ainda mais diferente daquelas que desmontamos. Vocês até desmontaram. SHHH. Fred ergueu o dedo. Fale baixo, é o nosso segredinho do professor Up. George pegou o golem e disse suavemente. Uma vez quebramos o golem mágico em nossas mãos. Foi quebrado, acidentalmente e ficamos com muito medo na hora, disse Fred. Medo de ser penalizado, detido. Ou desliguei e chicoteei com um chicote embebido em água fria. Então fomos pedir desculpas com receio. E então o que aconteceu? Que punição você recebeu? Rony perguntou. Não, pequeno Rony, Fred piscou e deu um sorriso malicioso. O professor disse que éramos muito talentosos em alquimia e vai dar a cada um de nós 10 pontos extras. Mas, George suspirou, ele se preparou para não nos dar pontos quando colocamos a segunda parte quebrada do golem na frente dele. Hermione revirou os olhos. George examinou o golem extraordinariamente elaborado, deixando escapar admiração ocasional e finalmente devolveu-o a Harry. Isso é notável, o que você fez? Sim, Ron estava prestes a falar quando Hermione pisou forte em seu pé. Os gêmeos se entreolharam e encolheram os ombros. Fred disse, quer que demonstremos isso para você? Este golem deve ter alguns recursos novos, e não acho que você seja muito habilidoso nisso. Quem disse isso? Harry, mostre-nos sua mão. Harry sacou sua varinha, e sob seu puxão, o golem levantou-se com um golpe. Vários jovens bruxos olharam de longe. Harry lutou para controlar o golem, mas infelizmente, na melhor das hipóteses, ele só conseguia empunhar alguns flocos de neve azuis gelados. Harry, você não tem controle suficiente, Fred explicou o motivo. Harry apontou sua varinha para o golem e sentiu que havia tocado seu núcleo. Então ele concentrou toda a sua atenção e tentou despertar o circuito mágico adormecido. Sua magia contatou uma runa sobre gelo e neve. Então ele se sentiu afiado e frio como se tivesse comido 10 picolés de uma só vez, e sua consciência parecia congelada. O rosto de Harry ficou roxo de frio enquanto ele exalava um suspiro frio. Harry, o que há de errado com você? Ron ficou de pé e neste momento, qualquer um poderia ver que algo estava errado com ele. No entanto, o próximo segundo. Risada, risadinha. O golem de repente se iluminou, cristais de gelo azuis claros flutuaram. A temperatura ambiente despencou, ela levantou o braço ferozmente. Uma série de pingentes de gelo azul gelo se ergueu. O ar frio como uma onda turbulenta de ar se espalhou ao redor. Algumas pessoas assistiram a essa cena com admiração. Na frente do golem do tamanho da palma da mão, uma fileira de pilares de gelo com altura meio humana se estendia por 7 ou 8 metros de distância, congelando completamente a porta da sala comunal. A névoa fria e gelada encheu a sala comunal, e os jovens bruxos na sala comunal espirraram coletivamente. Ao mesmo tempo, o professor Up, ao longe, em seu escritório, toma pequenos goles de chá e folheia Taciturno, um antigo livro de alquimia. Ao lado dele estava a edição de hoje do Profeta Diário, com a manchete de primeira página, O Bom e o Mal, a grande diferença entre 2 novos professores de Rita Skeeter. Capítulo 57 Imprudente? Ou Coragem?
O tempo melhorou na manhã de terça-feira, e o sol de inverno brilhou em Hogwarts, tingindo o velho castelo com um brilho dourado. Félix dormiu até às 8 horas, abrindo os olhos em meio às risadas de vários jovens bruxos brigando de bolas de neve. Quando ele levantou as cobertas, seu pijama de algodão se soltou automaticamente e um suéter delicado, macio e sedoso deslizou sobre seu corpo. Ele mexeu o pescoço para deixar as roupas mais confortáveis, e então vestiu uma calça acolchoada sob o efeito da magia. A magia deixa as pessoas preguiçosas. Félix não conseguia se lembrar de quando tinha ouvido isso em sua aula, mas acreditava profundamente. Depois de vestir um manto de bruxo das trevas, ele abriu a janela e olhou para a paisagem nevada de cima. O tempo havia esquentado consideravelmente e Félix não sentia frio. Uma espessa camada de neve branca estava empilhada na clareira e no pátio em frente ao castelo, e muitos jovens bruxos corriam para o salão para tomar o café da manhã. Felizmente não tenho aula esta manhã, é verdade que a felicidade tem tudo a ver com comparação. De volta ao seu escritório, ele classificou as tarefas que tinha em mãos no período recente. Localizar a câmara secreta, bem como lidar com o basilisco, que ele havia combinado com Dumbledore resolver durante as férias de Natal. Encontrar as relíquias do Lorde das Trevas suspeitas de serem uma Horcrux. Propaganda 3 vezes sem pista, outra evidência da falta de confiabilidade do jovem bruxo. Praticar técnicas de morte instantânea, recentemente afrouxou um pouco e estagnou em 4 saltos em andamento. Adquirindo a rara habilidade ofidioglosia feedback pendente responsável. Harry Potter. Consulta com Klein, em espera por tempo indeterminado. O próximo contato com Hagrid, o saco sujeiro, em preparação elaborada. Limpando a coleção Milênio de Hogwarts, em andamento. Lidando com a ameaça à opinião pública representada por Rita Skeeter, ok. Completando a Vine of Binding, uma criação única, ok. Orientando Hermione para completar sua tese, ok. Preparando presentes de Natal, ok. Empreendendo um programa de clube de duelo, ok. Proposta de reforma do ensino do curso de runas antigas, ok. Fazendo amizade com Lockhart, morte cerebral, esta tarefa é nula e sem efeito. Félix estalou os lábios. Não há nenhum assunto particularmente urgente agora. Faltando menos de uma semana para o Natal, ele também ficou um pouco preguiçoso. Poderia fazer uma visita ao professor Snape para finalizar o caso dos assessores do clube de duelo. Félix desceu as escadas do castelo, passou pelo pátio. Havia alguns bonecos de neve de aparência estranha na estrada. Este é obviamente um trabalho de alunos do primeiro ano, com conhecimentos mágicos limitados. Eles só podem fazer esse trabalho manualmente. Depois do café da manhã, ele desceu até o porão do castelo e foi até o escritório do professor de poções. Batendo na porta do escritório do professor, Snape recusou inexpressivamente seus pedidos para entrar. Acho que não convidei você para visitar meu escritório, Félix. Porém, Félix já conhece o personagem do professor há muito tempo, a menos que você queira flertar com ele. Então tenha algo a dizer e diga o que mais lhe interessa. Então Félix disse, Professor Snape, consegui permissão do diretor Dumbledore para assumir o comando do curso de duelo subsequente. E quanto ao corpo docente, preciso saber sua opinião. Ele parou e olhou Snape diretamente nos olhos. Snape franziu os lábios com força, seus olhos negros fixos nele por um breve momento, e então saiu do caminho, por favor, entre Félix. O escritório do professor de poções está localizado no subsolo, mal iluminado. As prateleiras perto da parede estão cheias de uma miríade de potes de vidro para amostras e dentro dele, fica o quarto particular do professor Snape. Félix caminhou até a prateleira de espécimes e examinou cuidadosamente um dos frascos. Esta é a garra da aranha gigante de 8 olhos? É do lote que vive na Floresta Proibida? Ele perguntou com interesse. O professor Snape saiu da sala interna, com 2 copos de suco de abóbora atrás dele. Não, ele disse friamente, entregando-lhe um copo de suco de abóbora. A conversa entre os dois então foi direto ao assunto. Félix, quando você roubou o clube de duelo de Lockhart? Professor, devo lembrá-lo de que foi o professor Lockhart quem estava muito ocupado com seu trabalho diário e teve que ceder ao fazer concessões. Acho que não, Snape zombou disso, o que há de tão ocupado nas aulas de atuação individual. Ocupado respondendo aos fãs, é claro. Pelo que entendi, ele passa pelo menos 1 hora por dia fazendo isso. Félix soltou um sorriso travesso. Posso me identificar com o professor Lockhart, afinal, somos ambos escritores que têm que lidar com o assédio dos fãs. E ele é mais produtivo do que eu. Ele escreveu o livro. Snape não disse mais nada, sua expressão dizia tudo. Mas você responde aos fãs também? Isso é inesperado, pensei. Você não vai perder tempo com essas trivialidades. Não há saída, disse Félix emocionado. Eles são em sua maioria funcionários dos ministérios da magia de vários países. E discutimos a legislação trouxa e como lidar com os trouxas. Snape engasgou. Ele disse, Félix, não faça rodeios comigo, diga por que você veio. Professor, quero saber se você ainda tem vontade de participar do meu curso de duelo. Seu curso de duelo? Snape parou de pronunciar a palavra seu por um longo momento. Sim, meu curso de duelo. Félix olhou para ele com franqueza. É uma distinção de domínio. Snape ficou em silêncio. Félix parecia relaxado, ele não sabia se Snape concordaria, mas pelas informações obtidas de Lockhart. Naquele momento Snape se ofereceu para atuar como assistente deste curso. Isso indicou que ele está interessado no curso de duelo. Quanto ao motivo, Félix não sabia e não se importou muito. No entanto, ele ouviu que Snape estava procurando uma posição para lecionar no curso de defesa contra as artes das trevas, mas infelizmente Dumbledore nunca concordou. Entre esses dois, existe uma conexão? Por exemplo, Snape usou o curso de duelo como substituto do curso de defesa contra as artes das trevas? Félix especulou em sua mente. Preciso estar envolvido na seleção do conteúdo do curso. Snape fez uma condição. Félix sorriu. Claro, vale a pena valorizar sua experiência. Ele disse isso.
Félix colocou o copo cheio de suco de abóbora de volta na mesa, ele se levantou. Professor, a próxima aula de duelo será realizada depois das férias de Natal. Até lá comunicarei com você sobre o conteúdo da aula. Tenha um bom dia. Não, obrigado, Snape disse com uma expressão severa. Félix, que estava prestes a sair pela porta, parou de repente. A propósito, professor Snape, preparei seu presente de Natal com antecedência. Tenho certeza que você ficará satisfeito. A boca de Snape está puxada por um sorriso, ele disse. Vou preparar um presente para você também, Félix. À noite, Félix e o professor Flitwick trocaram seus turnos para a patrulha de rotina pelo castelo. Sempre havia alguns bruxos, com todos os tipos de motivos justificados e injustificados, que ficavam fora da vista dos professores, dos monitores e monitoras-chefes e agiam sozinhos. Mas para sua surpresa, ele encontrou uma apressada e ofegante senhorita Hermione Granger. Professor Up. Nossa, finalmente encontrei você, professor. A jovem bruxa disse animadamente. Senhorita Granger, o que aconteceu? O monstro na câmara. Hermione tentou falar, mas ela estava correndo uma curta distância durante todo o caminho, e no momento ela estava sem fôlego. Há um novo ataque? A expressão de Félix ficou séria. Sério agora? Há outro ataque alguns dias antes do Natal? Sua assistente primeiro assentiu e depois balançou a cabeça. O ataque aconteceu, mas ninguém ficou ferido. Porém Harry, ele foi atrás do basilisco. Capítulo 58 Basilisco e Ofidioglota. Acalme-se, senhorita Granger. Félix perguntou. Você precisa me dizer quanto tempo se passou desde que você e Harry se viram pela última vez? Você pode determinar a localização dele agora? E de que maneira ele está seguindo o basilisco? Hermione disse rapidamente. Não mais do que 5 minutos, professor. Presumimos que a entrada da câmara secreta seja no banheiro da Murta, então concordamos em nos encontrar lá. Harry conseguiu localizar o basilisco através da ofidioglota. Muito bem. Félix interrompeu enquanto agitava sua varinha e da ponta voava um brilho prateado que se condensou no ar em um pequeno pássaro que pairava no ar com um par de asas estreitas em forma de foice. Félix disse em voz alta, Diretor Dumbledore, Harry Potter perseguindo o basilisco da câmara secreta sozinho, por favor. Venha rapidamente ao banheiro abandonado de Myrtle, onde provavelmente está localizada a entrada da câmara secreta. Depois de dizer isso, o pequeno pássaro agitou as asas e se transformou em um raio de luz, desaparecendo instantaneamente. Professor, que tipo de magia é essa? Mesmo que a situação seja uma emergência, a bruxinha ainda não consegue evitar de perguntar. Amuleto do patrono pode ajudá-lo a se defender contra dementadores ou, em algumas ocasiões, você pode usá-lo para entregar uma mensagem ou algo assim. Isso é uma espécie de andorinha de chuva? Bem, é rápido. Vamos primeiro ao banheiro. Félix disse a Hermione. Você pode me contar todos os detalhes do que aconteceu no caminho. Quando os dois chegaram bem perto do banheiro de Myrtle, Félix já havia descoberto a situação. 1 hora atrás. Harry, Ron e Hermione estavam sentados no salão principal terminando um jantar rápido quando se entreolharam e saíram em silêncio. São 6h20, Hermione disse aos dois antes de prosseguir, temos cerca de 40 minutos. Então, contanto que consigamos voltar para a sala comunal com o resto do grupo antes das 7, ninguém vai notar que nós estive fora. Eles iriam se encontrar com o professor Up, ganhar sua confiança e então relatar as informações da sala secreta ao diretor Dumbledore. Mas algo deu errado no meio do caminho, rasgar você, em pedaços, tenho que matar, fome de sangue. Ao passarem por um corredor mal iluminado, Harry de repente ouviu a voz e gritou, é o basilisco. Apagou. Você ouviu? Ron disse nervoso. Harry saiu correndo, subiu as escadas, apurando os ouvidos para continuar procurando, ele pareceu ouvir um barulho sutil de fricção, então correu na frente. Ron e Hermione o seguiram de perto. Mas o som, se houvesse, Harry ocasionalmente se perderia, ele teria que subir e descer para confirmar a localização. O trio correu a maior parte do tempo, cansado e ofegante. Voltou? Talvez só tenha saído para passear? Ron perguntou com expectativa. Absolutamente não. Harry disse, ele queria matar, disse que ansiava por sangue. Rasgar você, em pedaços, alvo. Harry ergueu a cabeça, a voz acima dele. Está lá em cima. Harry rapidamente subiu as escadas, deixando Ron e Hermione para trás. Virando-se para um canto, ele viu Justin sozinho do outro lado do corredor. Vindo, para matar alguém, para despedaçá-lo. A expressão de Harry ficou horrorizada, será tarde demais. Ele gritou para Justin, feche os olhos, Justin. Feche os olhos, o basilisco da câmara secreta saiu. Justin, que vinha evitando Harry nos últimos dias, fungou em estado de choque e perguntou. O quê? Harry não teve tempo de explicar, ele já tinha ouvido claramente o som do estrondo, deve ser um basilisco, está saindo, vai matar. Flipendo. Harry puxou sua varinha, um knockback Jinx derrubou Justin, seu rosto ainda mostrando surpresa e pânico no momento. Harry se lançou sobre Justin para arrastá-lo, o que não foi fácil. Justin lutou pela vida enquanto se livrava dos efeitos do feitiço, e os dois se enroscavam. O que você vai fazer? Harry, o que você vai fazer? Calha a boca. Estou salvando sua vida. Harry deu-lhe um soco forte para silenciá-lo. Escute. O monstro da câmara secreta está fora, e seus olhos podem matar qualquer um, então feche os olhos agora. Há um farfalhar vindo do corredor que é claramente claro. Justin fechou os olhos com força e seu corpo não parava de tremer. Harry também fechou os olhos, enquanto uma das mãos procurava sua varinha, que havia caído no chão durante a breve briga entre os dois. Vamos morrer, Harry? Eu não quero morrer, Harry, e sinto muito por ter entendido você mal, Justin disse incoerentemente. Cale-se. Harry gritou, um eco claro ecoando pelo corredor. Ele tocou um pequeno bastão de madeira que era sua varinha, mas não tinha como lutar contra o basilisco, seus olhos ainda estavam fechados. Harry julgou que o monstro cobra está a menos de 2 metros de distância deles, e talvez sua cabeça esteja pendurada na frente dele? Ele até sentiu um odor pungente de peixe.
Saia daqui! Ele gritou. O que? Justin perguntou, tremendo. Você não, saia daqui! Justin só entendeu a primeira metade da frase, e a segunda metade, que saiu da boca de Harry, é um som assustador, como o silvo de uma cobra, mas muito mais assustador. É o fidioglota, ele percebeu imediatamente. Harry continuou falando a língua das cobras, dizendo ao basilisco para sair daqui e voltar, e funcionou. O som do movimento do basilisco parou. Mas também não se afastou, mas em vez disso respondeu. Mate. Ordens do mestre. Rasgue e limpe os trouxas. Saia daqui. Harry disse em língua de cobra. Eu ordeno que você saia daqui. Graças aos pergaminhos mágicos nos quais ele vinha trabalhando nos últimos 2 dias, isso o tornou muito mais proficiente na língua das cobras. Ordens do mestre. Seu mestre e eu somos melhores amigos. Estamos no mesmo time, ouça. Você está em perigo. Há um mago poderoso chegando. Basta sair daqui rapidamente. Harry continuou insistindo. Ele não sabia se funcionaria, mas Hermione havia aprendido com o professor App que a ofidioglota poderia ser usada para controlar cobras. Ele não sabia se isso era verdade ou não, mas só podia orar em seu coração para que fosse verdade. Finalmente o basilisco entrou em ação, e Harry prendeu a respiração, esperando por seu destino, e viva! O som escorregadio do basilisco foi ficando cada vez mais longe e eventualmente desapareceu. Não consigo parar de matar. O próximo ataque, em breve. Segure um pouco mais. Foram as palavras que Harry ouviu do teto, e parecia que o basilisco havia retornado ao gasoduto. Justin estremeceu e caiu no chão, horrorizado. Acabou. Harry abriu os olhos. Algumas dezenas de segundos depois, Hermione e Ron vieram ofegantes por trás. Harry, o que aconteceu? Eles o perderam e fizeram um pequeno desvio. Harry disse depois com muito medo. O basilisco tentou atacar Justin e eu o impedi. O que? Oh meu Deus! Hermione apontou para as marcas de arranhões no chão. Isso é, sim, eu tive um encontro frontal com isso. Capítulo 59 Enredo? Destino? As expressões de Ron e Hermione estavam maravilhosas naquele momento. Harry lutou para se levantar, graças à sua informação. Hermione, o fidioglota pode realmente controlar monstros cobra. Hermione cobriu a boca. Harry, você quase morreu, sabia disso? Sim, desculpe-me. Justin disse enquanto se levantava do chão. Ele estava tentando me salvar. Ele se levantou, limpou as mãos na camisa e estendeu a mão formalmente. Harry, me desculpe por ter entendido você mal certa vez. Abordei o professor App e ele me garantiu que você nunca foi o assassino, mas eu surtei durante aquela aula de duelo. Não é nada. Harry fingiu estar relaxado enquanto estendia a mão enquanto isso, e os dois apertaram as mãos. Um final feliz, certo? Ron disse. Não pretendo interromper a atmosfera amigável, mas acho que precisamos informar o professor o mais rápido possível. Espere. Disse Harry enquanto caminhava até uma porta de madeira à sua frente, que estava escondida. Isso não pode ser. Hermione cobriu a boca. Poderia ser, disse Harry, mas já deveria ter desaparecido. Ele empurrou a porta e entrou. Ron e Hermione o seguiram. É uma sala muito pequena, cheia de poeira, e longas trilhas desapareciam em uma parede. Você acha que há uma entrada para a câmara secreta aqui? Hermione perguntou. Nós discutimos isso, não foi? Harry examinou cuidadosamente o local onde a trilha do monstro cobra desapareceu. Provavelmente apenas uma entrada para a câmara secreta. Mas para facilitar o movimento do basilisco, Sonserina pode ter deixado mais de uma saída na rede de tubulação do castelo. Harry disse em língua de cobra, abra. Justine, que acabará de entrar, estremeceu. As paredes não reagiram nem um pouco, o que o decepcionou um pouco. Ron adivinhou. Harry, se está realmente uma saída que Sonserina preparou para o basilisco, ele deve ter estabelecido condições especiais por sua vez. Isso significa que a entrada real da câmara secreta não deve ter essas restrições. Hermione disse animadamente. Então o que estamos esperando? Ron olhou como se o problema finalmente estivesse resolvido. Só precisamos informar o professor. Não importa quem seja, desde que não seja Lockhart. Harry disse. Não, você deveria informar o professor. Os outros 3 olharam para ele confusos. Olha, vocês vão chamar alguém, o diretor Dumbledore, a professora McGonagall, o professor App ou até mesmo o Snape. E você, Harry? Vou acompanhar um pouco para evitar que o basilisco saia de novo. Pelas conversas que tive com ele não é nada legal, caso ele não resista à vontade de atacar. No meio do caminho através, Harry lançou-lhes um olhar significativo. Já adivinhamos a verdadeira entrada da câmara secreta, não é? Vejo vocês lá. Harry respirou fundo e saiu correndo apressadamente. Vamos. Ron e Hermione se moveram imediatamente. Espere. Justin se levantou, eu também vou ajudar. Hermione e Ron se entreolharam. Ok, se você encontrar algum professor, diga a eles para irem ao banheiro feminino abandonado onde Murta costuma ficar. O monstro na sala secreta é um basilisco. Diga ao professor para ter cuidado para não olhar nos olhos. Então os 3 se separaram. Do outro lado, Harry correu em direção ao banheiro e quando estava prestes a chegar, encontrou uma pessoa na esquina, e eles colidiram fortemente. Os óculos de Harry foram derrubados e ele sentiu dores por todo o corpo, o que o lembrou da experiência de cair da vassoura na partida de quadribol. Ele olhou para o jovem bruxo, que reconheceu como Draco Malfoy pela cor do cabelo do homem. Malfoy também foi duramente atingido. Ele tinha uma expressão muito monótona e parecia estupefato quando um livro preto caiu de seus braços. Potter, ele disse com um olhar confuso antes de finalmente voltar a si. Potter. Harry pegou os óculos do chão e levantou-se rapidamente. Saia da minha frente, Malfoy. Ele saiu imediatamente. Draco, que permaneceu no lugar, olhou ao redor um tanto confuso, e sua expressão de repente ficou aterrorizada. Uf, uf, Harry correu furiosamente até o banheiro feminino e abriu a porta. Alheio, a água estagnada no chão. Ele disse cuidadosa e hesitantemente em língua de cobra. Você está aqui? O monstro da câmara secreta? O tempo todo se preparando para fechar os olhos.
Depois de esperar alguns segundos, justamente quando pensava que tudo estava seguro, ouviu um farfalhar. É o basilisco. Harry moveu os pés acompanhando o som sutil e julgou que o basilisco havia retornado de outras flautas. De acordo com a análise anterior, o castelo de Hogwarts está repleto de todos os tipos de canos, mas a câmara secreta não pode ser escondida nos canos. Então os dois devem ter uma passagem de conexão única, e esse lugar é a entrada da câmara secreta. Como resultado da discussão, é provável que a entrada para a câmara secreta seja no local onde Myrtle foi morta naquela época. O atual banheiro feminino abandonado porque Myrtle descreveu com grande entusiasmo que tinha ouvido a voz de um menino no dia em que ela morreu. Esse garoto só poderia ser o herdeiro da câmara secreta da geração anterior. Seguindo a voz sutil, Harry chegou ao centro do banheiro, onde há uma fileira circular de pias para lavar as mãos. Ele gentilmente colocou sua mochila de lado, ignorando a água estagnada no chão, e se sentou com a orelha pressionada contra o cano de metal da pia. Depois de um som alto como de uma mangueira viscosa cortando o chão, o som desapareceu completamente. Esperando em silêncio por uma dúzia de segundos, Harry se levantou, ao redor da pia, examinou cuidadosamente ao redor. Sem surpresa, em uma parede lateral facetada encontrou um pequeno padrão de cobra. Ele mal conseguiu conter sua excitação e sussurrou em língua de cobra. Abra! Instantaneamente, a faceta emitiu uma luz branca deslumbrante e começou a girar rapidamente. Então a pia também se moveu. Harry a observou desaparecer lentamente de sua vista, revelando um cano muito grosso. Harry passou por cima da água estagnada, enfiando a cabeça para olhar dentro do tubo escuro à sua frente, que parecia um caminho para o inferno. Harry está hesitando em descer. De acordo com seus hábitos anteriores, certamente não quer pular direto. Embora a última vez que ele foi detido pelo professor App, copiou documentos por 2 dias por seu comportamento imprudente sobre as penalidades de jovens bruxos no passado, ele sentiu que deveria ser um pouco firme. O que você está fazendo? Uma voz muito melancólica apareceu atrás dele, bem perto dele, como se falasse perto dele na nuca. Harry se assustou, seus pés escorregaram e todo o seu corpo mergulhou, desaparecendo no túnel. A última coisa que viu foi uma expressão bastante surpresa no rosto de Myrtle. Minha mochila, lá está o golem do professor App. Capítulo 60 A aventura de Ron. Por outro lado, Ron, Hermione e Justine procuraram a trilha do professor. Depois das 7 horas, todos os jovens bruxos retornaram para seus respectivos salões sob a liderança de seus monitores e monitoras-chefes, e todo o castelo ficou vazio. Poucos minutos depois, Ron é o primeiro a encontrar um professor, quando ele corre surpreso, seguido de um olhar de desespero. É Lockhart. Lockhart também faz parte da patrulha hoje. Ah, olha o que eu peguei. Um pequeno bruxo que vagueia pela noite brincando contra o relógio. Qual é o seu nome mesmo? Lockhart mostrou uma expressão de surpresa quando se aproximou e agarrou o braço de Ron. Vamos, garoto, você deveria ser da Grifinória, vou levá-lo para ver a professora McGonagall. Não, me solte, Harry está em perigo, encontramos um basilisco. Ron lutou para se libertar do aperto que o mantinha no lugar. Um basilisco? O monstro da câmara secreta. Ron gritou enquanto estava furioso. A câmara, basilisco. Lockhart ficou tenso e com a outra mão vazia tirou um lenço magenta do bolso e enxugou o suor que subia de sua testa. Do que você está falando? Não espere que você possa me enganar com uma mentira. Eu não estou mentindo. Ron quase enlouqueceu quando empurrou com força e puxou uma varinha do bolso de Lockhart com a mão. Ei! Lockhart tropeçou no chão, minha varinha. O som dos 2 homens brigando logo atraiu a outra presença de espírito livre no castelo, Pirraça, o fantasma, que atravessou uma parede bem a tempo de ver Ron e Lockhart brigando. Um aluno e um professor brigando. Aluno e professor brigando. Pirraça gritou exultante. Clong, clong, clong. Os passos de Filch vieram de longe. Ron correu sem parar e em pânico se viu em um corredor familiar. O banheiro feminino de Myrtle. Eles preparam a poção polissuco aqui há algum tempo, embora tenha sido transferido para a sala de aula abandonada no térreo. Ron engoliu em seco e abriu cuidadosamente a maçaneta da porta do banheiro. Com a experiência anterior de Myrtle, ele tem medo de empurrar a porta e ver um par de grandes olhos amarelos. Ron empurrou a porta com os olhos fechados. Tem alguém aqui? Harry? Ele não está aqui. Oh, aquele desgraçado. Uma voz estranha disse, que Ron reconheceu como tom de Murta, e ele abriu os olhos. Um fantasma prateado e transparente flutuava no ar. Harry veio aqui, certo? Onde ele está? Ron queria perguntar mais detalhes, mas a visão diante dele fez seus olhos se arregalarem. A pia no centro do banheiro desapareceu do nada, e em seu lugar, há um buraco negro profundo. Ele avançou, deu uma olhada bastante enojada para o cano fundo e sujo e perguntou, Myrtle, Harry pulou dentro? Sim, foi tão repentino, eu só estava tentando falar com ele, Myrtle disse em um tom bastante triste, e as coisas dele ainda estão aqui. Só então Ron percebeu que debaixo de uma das pias estava a mochila de Harry, caída no chão. Ah, Merlin! Ron orou em seu coração enquanto abria a mochila de Harry. Um golem com cabelo azul gelo estava deitado silenciosamente lá dentro. Ron soltou um gemido. O que está errado? Myrtle flutuou até ele e olhou o conteúdo da sacola com ele. Ela apontou para o golem com interesse e disse, o que é isso? É a nova boneca popular que existe no castelo? Harry está em perigo, Ron murmurou em voz baixa. O que? Eu disse, Harry está em perigo. Ron respirou fundo, agarrou o golem assim que pôde e deu alguns passos até a entrada da câmara. Depois de alguns segundos, ele virou a cabeça para olhar para Myrtle e disse lamentavelmente, você pode me dar um empurrão? Sem esperar a resposta dela, Ron saltou como se fosse morrer. Ari! Seus gritos exagerados vinham do cano d'água. No outro extremo, Justin encontrou o professor Snape, e quase simultaneamente, Hermione encontrou o professor App. Quando Félix e Hermione chegaram ao banheiro feminino, eles viram Pirraça perseguindo uma murta chorosa com uma caixa de pão podre. Que diabos?
Jogue na barriga, ganhe 10 pontos. Jogue na cabeça, ganhe 50 pontos. O pequeno banheiro está cheio das risadas brincalhonas do Pirraça e dos soluços da Murta. Oh Deus, pobre Murta, Pirraça não luta. Hermione assistiu à cena com tristeza. Félix acenou com a varinha e parou o pão voando no ar. Pirraça então notou as duas pessoas que haviam acabado de entrar. Professor, olá. Ele ergueu o chapéu no topo da cabeça e cumprimentou. Pirraça, saia daqui, disse Félix calmamente. Como quiser. Então a figura de Pirraça desapareceu. Professor, olhe. Hermione disse, apontando para a entrada da câmara. Eu vejo isso. Félix virou a cabeça e perguntou a outra presença na sala. Myrtle, Harry pulou? Myrtle tinha lágrimas prateadas no rosto, mas ela respondeu sim, e um garoto ruivo com muitas sardas no rosto também. É o Rony, exclamou Hermione. É ele, porque vocês três não estão mais aqui. Calha a boca, Murta. Hermione interrompeu apressadamente suas palavras, para não deixar o professor Up descobrir o segredo de eles prepararem secretamente a poção polissuco. Então ela olhou cuidadosamente para Félix. Myrtle choramingou e rapidamente voou para o compartimento mais interno e não saiu mais. A bruxinha ficou um pouco envergonhada e pediu desculpas mentalmente ao pobre fantasma. Naquele momento, um som claro soou. Félix procurou o som. A figura de Dumbledore apareceu de repente. Ele usava um pijama cinza com padrão manchado. Barba longa solta. Normalmente, ele amarrava a barba. Aparição, os olhos de Félix pousaram na fênix em seu ombro. É uma cena bastante estranha. Uma fênix prateada e transparente parada no ombro de Dumbledore com aparência de patrono. Não, é um patrono. Só que Patronus pareceria transparente como prata, encolhendo e se transformando em um pequeno pássaro do tamanho da palma da mão. Mas esta também parece uma verdadeira fênix. Fawkes passou recentemente pelo Nirvana, seu poder é muito fraco. Tive que usar o patrono para protegê-lo, explicou Dumbledore. Então, é a jovem fênix envolta em um patrono da fênix? Félix acenou com a cabeça. Diretor Dumbledore, Potter, Weasley e Granger, os três encontraram o basilisco que saiu para atacar no corredor. Eles salvaram Justine. E então Potter começou a vir e guardar a entrada da câmara, permitindo que o outro três para procurar a ajuda do professor. No entanto, Potter e Weasley, por qualquer motivo, caíram um após o outro. No momento não está claro se eles estão em perigo. Muito bem, Félix. Dumbledore ficou pensando, mas em poucos segundos ele olhou para cima e disse para Fawkes em seu ombro. Fawkes, vai ser difícil para você. Vestida com um casaco prateado, o mesmo tipo do patrono, a pequena fênix emitiu um chilrear baixo. Lembre-se, a maior ameaça do basilisco são os olhos. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.